Olá pessoal, muitos de vocês têm postado nos comentários para que eu fale um pouquinho sobre avaliação de empresas, valuation. O meu costume é sempre subir os vídeos às terças e quintas, mas como a gente tem aí um fim de semana, eu resgatei aqui uma palestra que eu dei no Google Campus, em São Paulo. Para quem não sabe, o Google ele tem espaços que ele disponibiliza gratuitamente para as empresas inovadoras, para as novas startups no mundo todo, né? E no Brasil, esse campus fica em São Paulo. A gente teve a honra de participar da primeira leva ali de uma startup que eu fui o cofundador, de 15 startups que eles escolheram ali para ficarem dentro desse espaço dele, totalmente gratuito para as startups, onde eles provê toda a infraestrutura, tecnologia, até os coffee breaks, né, café. É um espaço muito legal, bastante inovador. A gente teve a honra de ficar lá com essa nossa startup e eu também tive a honra de ser convidado pelo Google para dar uma palestra para todos esses empreendedores, todos esses investidores, não só os residentes lá no Google Campus, mas do Brasil todo puderam participar, sobre valuation de startup, de uma empresa que é só uma ideia, que está iniciando, e como que o investidor, na visão do investidor, como é que ele faz o valuation dessa empresa para que ele possa fazer o aporte lá e investir nessas novas ideias. Então o assunto foi bastante interessante. Fiquei honrado em ser convidado pelo Google para dar essa palestra. É uma palestra, vocês vão ver, bastante extensa, né? Ela tem aí mais de uma hora, com os debates no final chega a ter 1h30, mas ela tem 1 hora de palestra. Então, para vocês que estão interessados aí no assunto de valuation, vale a pena assistir. Eu vou, na realidade, só colocar essa palestra aqui, em que a primeira parte, que interessa a todos os empreendedores do valuation, que eu falo da fase pré-operacional, né? Porque o valuation tradicional, que a teoria de finanças cobre, é você projetar o fluxo de caixa da empresa, né? Então, como projetar o fluxo de caixa de uma empresa que não existe, né? Que ainda é só uma promessa, é só uma ideia. Então, eu digo como, na visão do investidor, é feito esse valuation na parte pré-operacional, né? Para que os investidores coloquem dinheiro naquela ideia, naquela empresa. E na segunda metade eu falo um pouquinho sobre realmente a teoria de finanças e faço uma simulação no final. Então, para quem tem interesse no assunto, vale a pena assistir a palestra toda, e quem quer saber realmente só sobre a parte da teoria de finanças, assistir a segunda metade da palestra, acho que vocês vão ter uma boa ideia. E em outro momento no canal eu faço um vídeo um pouco mais conciso, né, mais resumido sobre avaliação de empresas, sobre valuation. Então fiquem com o vídeo e até o vídeo de terça-feira. Um abraço. É um assunto bastante comentado, né? As pessoas têm bastante curiosidade, e eu tenho, o meu dia a dia é trabalhar com isso, né? Fazendo valuation de empresas e negociando, mas no método mais tradicional, né? De empresas tradicionais, empresas maduras, né? E aí você aplica simplesmente a teoria de finanças, né? E, óbvio, uma experiência de mercado, que tem as assessorias, tem os assessores e as próprias empresas envolvidas numa negociação, né? E aí sempre tem essa curiosidade de como você precifica, né? Como você avalia uma startup, já que ela ainda, numa fase inicial, é só uma ideia, né? É só uma concepção de uma ideia, de um possível produto, e aí tudo mais é muito subjetivo, né? Se isso vier a dar certo, se esse produto realmente for vendido ao preço que se imagina que ele vai ser vendido, se for alguma coisa na área de tecnologia, algum software, algum aplicativo, né, quantas pessoas vão utilizar isso, qual o potencial de mercado. Então, são muitas questões subjetivas que acabam deixando muito mais uma arte, né, você fazer essa avaliação, do que uma ciência, né? Você não consegue aplicar, basicamente, a teoria de finanças simplesmente para avaliar uma startup. Então, o objetivo aqui é mais ou menos tentar estruturar esse raciocínio, né, ao longo desse tempo que a gente tem aqui da minha palestra, estruturar um pouquinho o raciocínio para tentar dar um pouquinho mais de racionalidade nisso e lógica, isso sob o ponto de vista do investidor, né? A minha impressão é que, se não 100% de vocês, mas a grande maioria, quase 100%, são empreendedores, né? São os criadores aí das soluções que vão nos ajudar no futuro, e todos vocês têm essa curiosidade de saber qual a visão do investidor. Então, a minha missão hoje, à noite, é mais ou menos essa. Espero que eu atenda a expectativa de vocês. Vocês devem ter visto, e eu comentei aqui, eu tenho uma empresa de assessoria a processo de M&A, de fusões e aquisições.
do qual a nossa função é justamente fazer a avaliação das empresas e coordenar e estruturar a operação, né, de venda ou uma fusão, uma aquisição ou uma fusão de uma empresa. Tem uma empresa também de participações em outras empresas, tem uma empresa de investimentos e uma de treinamento, né? Sou investidor e cofundador do Cycrop, que é a startup, inclusive, residente aqui no campus, né? Sou membro também do conselho do board da empresa e sou investidor e membro do conselho de administração do Canal da Peça, que eu vou pedir licença para o Fernando. O Fernando é o CFO do Canal da Peça, né? É um amigo, foi fundador da JK Capital também. Depois ele saiu para tocar essa tese e, graças a Deus, está dando tudo certo, né, Fernando? Vai ser minha aposentadoria. Então, vou utilizar bastante, Fernando, você dando licença, o exemplo do Canal da Peça, porque ele passou por todo esse processo e hoje ele está numa fase realmente que a gente vai ver nos slides ali, que a gente chama de escalar o produto, né? Realmente do business ter um valor aí que, com certeza, vai dar o retorno que os investidores esperavam e esperam desse negócio, né? Então, a minha função é justamente dar essa visão, apesar de também ter participado da criação de algumas startups, mas a visão como investidor, porque eu também sou investidor em algumas delas. Tá, ok? Então, como que a gente estrutura esse raciocínio para fazer o investimento? Que no mercado, até no mercado maduro, a gente fala, uma coisa é quem fica dando opinião e fica falando, outra coisa é quem realmente põe o dinheiro na mesa, né? Inclusive, no mercado de capitais, quando você está negociando ações ou derivativos, né, você fala assim, mas uma coisa é o cara dar opinião, outra coisa é ele ir lá e colocar o dinheiro realmente no negócio, né? Inclusive, a previsão de inflação que o mercado leva mais em consideração é uma previsão de inflação que você consegue extrair dos títulos que são negociados, que a gente chama de NTN-B, né? Que ele paga em IPCA mais juros reais. Então, você faz uma conta simples com como esses títulos estão sendo negociados, você sabe exatamente a previsão do mercado de inflação, né? Que é diferente da previsão dos economistas, que ficam falando, ficam fazendo projeção, e aquilo que está sendo negociado é bem nesse raciocínio que eu falei, é exatamente o que quem está pondo dinheiro no negócio está achando, né? Então, a gente costuma falar que quem põe o dinheiro é realmente quem tem um feeling, por mais seja subjetivo, mas tem um feeling um pouco mais racional para fazer o negócio. Então, vamos lá. A nossa agenda, pelo que estava no evento, a gente vai passar por esses tópicos, que eu acho que é o que vocês viram, que também chamou a atenção para que vocês viessem. E, no final ali, essa parte inicial, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa visão do pré-operacional, né, como que o investidor vê um negócio que está sendo criado, uma ideia que está sendo criada, como que ele tenta precificar isso. E precificar, eu falo, não é só no termo do valor, né, mas é precificar o risco que ele tem ao colocar dinheiro naquilo, que, afinal de contas, todo mundo que põe dinheiro no negócio está esperando um retorno, né? Então, como ele consegue enxergar esse retorno, e em finanças a gente fala que risco e retorno é a mesma coisa, né? Tanto que na conta matemática, o retorno que você espera é o risco do negócio. Então, a gente tenta precificar isso e aí, numa parte um pouco mais operacional, se a startup já tiver realmente um produto sendo negociado, uma primeira nota fiscal emitida, um primeiro faturamento, a gente passa a aplicar um pouquinho mais a teoria de finanças para projetar o resultado dessa empresa, o resultado possível dessa empresa, né? E aí, no meio lá, eu vou explicar um pouquinho dessa teoria, né? Como que você faz esse fluxo de caixa, como você mede esse risco do negócio. Que, intuitivamente, por mais que a pessoa não tenha formação em finanças, as pessoas intuitivamente fazem esse cálculo, né? Eu dou aula também de finanças no IBMEC, eu costumo brincar que o padeiro, o sorveteiro, eles fazem isso, eles não têm a menor ideia da conta, como é feito. Mas, na intuição dele, ele está fazendo essa conta, né? Eu vou pôr o dinheiro aqui, vou comprar um carrinho de cachorro-quente, ele vai fazendo a conta, né? Vou vender, vou pagar os custos, lá no final, quanto é que vai sobrar, né? E esse quanto vai sobrar é um retorno sobre o que ele investiu, né? A ciência de finanças coloca isso tudo de uma forma mais racional e mais matemática, mas, na intuição, todos nós fazemos isso. Então, todo investidor vai fazer essa conta, por mais que ele não entenda a teoria em si. Então, lá no meio da apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria, né? Eu vou passar rápido, porque a gente tem pouco tempo.
um pouquinho mais didático a explicação, e no final a gente faz uma simulação, tá, de como de uma DRE, de um fluxo de caixa projetado, ok? Como que o investidor vê isso. A gente fecha a apresentação mais ou menos, tornando um pouco mais tangível tudo que a gente falar ao longo da apresentação, ok? Quero agradecer de novo o Fernando. O Fernando, ele me ajudou um pouquinho nisso, porque eu, como investidor, e ele, como founder, né, e antes como sócio da JK Capital também, fazendo esse tipo de trabalho no mercado, e depois criando uma startup e tocando ela, também me ajudou com a experiência. E no final, se tiver um circuito de perguntas e respostas, Fernando, você podia até participar também, para dar um pouquinho dessa experiência, ok? Então, vamos lá. Como que a gente dividiria, né, a vida de uma startup, né, do início até uma fase que é aquela fase que todos nós sonhamos, né, que é quando ela realmente esteja madura, tem uma fase de crescimento, de alto crescimento, em que alguém vai vir e vai tomar a nossa empresa, né, vai vir um Google da vida e vai comprar a nossa startup. Então, vai vir uma Amazon, todo mundo tem esse sonho, todos nós temos esse sonho, e o investidor também tem esse sonho, né, inclusive quando ele investe na sua empresa, ele compra esse sonho. Ele acha realmente que aquilo é uma ideia revolucionária e que esse dia talvez chegue. Vai ter um risco, por isso ele vai exigir um retorno maior, mas ele também tem esse sonho de alguma forma, né? Então, a vida de uma startup, ela é na concepção, né? O que é a concepção? Você tem uma ideia, né? Dessa ideia, você cria um produto, e essa ideia geralmente é como atender alguma necessidade do mercado, não é isso? Como atender alguma ineficiência que exista no mercado, como solucionar algum problema. E a partir dessa ideia você cria esse produto, ok? E com esse produto você formula lá um plano de um business plan, né? um modelo de negócio de como esse produto, essa ideia vai virar esse produto e esse produto vai ser vendável no mercado, ok? A partir da concepção, você parte ali porque a gente chama da validação, né? Você fez o seu business plan, agora vamos validar, vamos tornar ele real. Tá? Então, você faz a estrutura da sua operação do seu negócio, ok? Ali o que a gente chama de MVP é o produto mínimo aceitável, aquele primeiro produto que você realmente coloca no mercado. Não é só um teste, né? Você coloca ele para ser vendido, que é o MVP, ok? Aí você, a partir do momento, você teoricamente tem uma operação, ela é uma operação empresarial, por menor que seja, né? Mas ela já é ela é uma empresa operacional, e por ser uma empresa operacional, ela precisa de dinheiro, né? Que a gente chama de cash needs. Você vai mensurar ali no seu plano qual a necessidade de capital de dinheiro você precisa para essa operação começar a seguir aquelas fases que você colocou no business plan, né? Então, vai nascer, vai começar a vender, vai crescer, vou precisar contratar mais gente, vou precisar dar escala nesse produto. Então, a partir desse momento, você já tem uma ideia da operação e da necessidade que você tem de capital, ok? A partir daí, você parte aqui para uma fase que a gente chama de escala, né? Escala é crescimento. Eu já tenho a operação, já tenho o produto, e agora eu quero crescer, né? Eu quero tomar o market share, eu quero atingir cada vez mais participação no mercado, ou tomar o mercado de uma tecnologia antiga, que eventualmente exista. Nesse momento, você é visto já, o VC, ele é Venture Capital, né? Você começa a ser um negócio em que você pode chamar a atenção dos Venture Capitalists, ok? Qual que é o perfil do investidor nessas fases, né? Então, se eu fosse resumir, as startups têm essas 3 fases, né? A fase da concepção. Geralmente, na fase da concepção, você tem ali o que a gente chama, são os family and friends, né? Geralmente, quem investe numa ideia inicial na startup são os seus amigos, e aí no próximo slide eu explico porque geralmente é o amigo e a família que investe, porque ali, nesse momento, você está investindo muito mais na pessoa. Não existe um negócio, tá? Existe uma ideia, aquela ideia existe um produto, mas quem investe nessa fase que a gente chama, geralmente são os family and friends, é aquela pessoa que acredita naquela pessoa, na capacidade daquela pessoa, na visão daquela pessoa, né? Porque ali não existe um negócio. Não tem como você fazer uma avaliação mais objetiva se vale a pena ou não investir, ok? Então, o perfil dos investidores nessa fase é os family and friends. Na parte da validação, né? Quando você já tem um modelo, você já tem um produto,
ok? Você já tem mensurado a necessidade de caixa que você precisa para viabilizar aquilo. É o que a gente chama dos angels, né? E alguns fundos de early stage, né? Fundos que investem em negócios iniciais, ok? E aqui na fase de escala são os big angels, né? Aqueles angels um pouco mais profissionais, né? Que tem mais dinheiro, e os próprios fundos de early stage e os fundos de venture capital, né? Numa escala de risco, os fundos de venture capital, na verdade, ele tem anjos dentro, né? O que é o investidor anjo? É aquela pessoa física que tem uma capacidade de avaliação, né? Ele sabe fazer uma avaliação e ele faz aquele investimento como pessoa física, né? Tem muita gente que a pessoa física tem dinheiro, mas não tem o conhecimento nem o tempo para fazer isso. Então, ele coloca o dinheiro num fundo de venture capital. E aí é o gestor desses fundos que faz todo esse tipo de avaliação, né? Então, numa escala de risco, o fundo de venture capital é o fundo, teoricamente, de maior risco, né? E aí você vai caminhando, quando você está em investimento em empresas, né? Fundo de venture capital, depois fundo de private equity, que aí já são ativos de empresas operacionais maduras, depois fundo de ações, que é já empresas de capital aberto na bolsa, né? Mas são todos fundos que investem em empresas, né? E o fundo de venture capital geralmente é o fundo que investe nas empresas no seu estágio inicial, ok? Então, quando você está aqui na fase pré-operacional, que é aquela fase que a gente falou da concepção do negócio, né? Qual a avaliação que o investidor faz? Ele olha basicamente para as pessoas, né? Para o time. Aquela startup foi criada, ele olha para aquele time que criou aquele negócio e está tentando transformar aquilo em um negócio, ok? Basicamente, ele avalia o quê? O background, né? Qual o background dessas pessoas, desses founders, né? Qual a experiência que ele tem, né? Se é uma empresa de tecnologia, ele tem experiência no segmento de tecnologia, né? Por que ele acha que essa ideia, por que eu acho que essa ideia vai dar certo, ele tocando o negócio? Ele tem talento, né? E uma coisa que eu sempre digo que em startup é muito importante, é a capacidade de execução, né? Ideias, existem centenas de ideias, né? Centenas de empresas, centenas de negócios iniciando. O que vai fazer a diferença de qual vai prosperar ou não é a capacidade de executar aquela ideia, né? A capacidade de execução é tudo, não só em startup, tá? Você tem livros e livros, muita literatura, que inclusive em empresas maduras, empresas do segmento tradicional da economia, né? Se aqueles administradores não tiverem capacidade de execução, até um negócio que é muito bom passa a ser um negócio muito ruim, ok? E em startups, principalmente, você precisa ter a capacidade de execução. E a gente costuma fazer aqui o que a gente chama de reference check, né? O investidor olha para aquele time, vê se tem essas características, né? Experiência, talento e capacidade de executar aquela ideia, e aí ele pergunta, tem experiência nesse setor? Né? E aí, de novo, vou usar bem aqui o exemplo do Canal da Peça. O Canal da Peça é um marketplace de autopeças, tá? Então, você olha lá e fala assim, tem experiência no setor de peças? Eles vieram disso, já trabalharam com isso, já assessoraram isso, já deram consultoria, tem essa experiência? Tecnologia, né? É um marketplace, uma plataforma, inclusive agora tem o app para fabricantes também. Eles têm experiência com tecnologia? Né? De onde que vem de onde surgiu essa ideia? Por que esse negócio vai dar certo? Tem experiência empresarial, né? Eles já trabalharam em empresas, né? Tem como funcionário mesmo, como estagiário, como qualquer coisa, tem uma experiência de trabalhar em empresas, tem experiência em gestão, já foram talvez empresários, já tiveram empresas, né? Já foram sócios de alguma empresa, já tocou algum negócio, já correu risco, porque é fácil você correr risco quando você nunca colocou nada em risco, né? Alguém que já colocou alguma coisa em risco e perdeu, ele provavelmente tem uma capacidade num segundo negócio, né, uma capacidade de avaliação muito maior e de execução também, ok? E o que a gente chama aqui de experiência de captação. Muitos negócios, a gente vai detalhar depois, muita startup, às vezes, morre no meio do caminho porque não tem capacidade de captação, não tem experiência em captar recursos, né? Então, o primeiro investidor, quando ele põe dinheiro, geralmente ele está olhando se aquele negócio tiver uma necessidade de caixa daqui a um ano, precisa captar de novo, qual a capacidade desses fundadores de captar novamente lá na frente. Então, muitas startups morrem no meio do caminho, conseguem captar no início, né, nos Family and Friends, até alguns angels entram no início, mas depois ele continua tendo necessidade de captação, necessidade de caixa, e aí ele não tem essa capacidade de captar dinheiro no mercado, o negócio morre do mesmo jeito, né?
Então, essa experiência em captação de recursos ela é muito interessante, muito importante também. Ok? Aí eu analisei o time, eu vou lá e analiso oportunidade de mercado, né? Qual o tamanho do setor dessa solução que ele está querendo implementar? Esse setor é gigante, é grande, é pequeno? Porque não adianta você ser muito bom, ser o melhor num setor pequeno, né? Você vai mensurar a oportunidade do mercado. Você pode ser o melhor no setor que movimenta 100 milhões de reais, talvez o investidor fale assim, ele pode ser o melhor, pode dominar o mercado, mas não vai dar o retorno que eu quero. Ou você pode ser o melhor num setor gigantesco, né? Como o exemplo do canal da peça, né? O setor de autopeças no Brasil movimenta 80 bilhões por ano, né? Então, se você conseguir ser relevante nesse setor, a sua empresa vai ter muito valor, né? Se tiver no setor, no mês de pagamento, é um setor gigantesco também. Talvez, quando você olha para esse setor, não vale a pena. Mês de pagamento já está muito, as margens muito apertadas, não existe muita ineficiência no setor, não existe, a probabilidade de você ser relevante nesse setor é muito pequena, né? Então, você olhar para os setores e fazer esse tipo de análise, o investidor costuma olhar bastante isso, né? Se o setor é eficiente, né? Geralmente, onde tem muita oportunidade, quando o setor é muito grande e tem muita ineficiência, porque você pode entrar com a solução e se tornar relevante, ok? Então, a eficiência do setor é importante e as margens são praticadas, né? E aí, pegando aqui de novo o exemplo dos meios de pagamento, né? É um setor gigantesco, só que já é um setor eficiente e já tem as margens muito apertadas, né? Você não vai pagar, as operadoras não pagam mais de 1,5% se você estiver na parte de internet, né? Se tiver na parte física, talvez não chegue a 3%. Você vai ser relevante num setor desse, é também difícil. Você pode até criar uma tecnologia inovadora, mas já existe muita tecnologia nesse setor e geralmente dominada pelos próprios bancos, né? Mas se você for relevante, a margem é muito pequena, né? Você talvez não vale a pena, quando a gente for ver depois, fazer uma projeção de fluxo de caixa de uma solução dessa, o tamanho vai ser irrelevante e o investidor não vai querer entrar num negócio que ele não tenha um retorno que compense o risco, né? E aí o modelo de negócios, né? Como que essa empresa vai capturar essa oportunidade, ok? E como que ela vai precificar esse produto dela. Então, o investidor, nessa fase pré-operacional, se ele fizer uma avaliação um pouco mais racional, ele olharia esses 3 pontos, né? Talvez não um family and friends, que vai muito mais na crença, na capacidade daqueles fundadores, mas se tiver um investidor que ele queira fazer uma análise um pouco mais estruturada, ele vai olhar isso, tá? Mas e aí, Cobori, como é que ele acha o valor disso aí? Aí é bastante subjetivo, tá? É bastante subjetivo, no final a gente vai dar uma mensurada nisso, mas se estabeleceria ali, digamos, um percentual, eu diria, né? Tipo, por isso que eu falo no início, vale muito mais a pessoa, a capacidade das pessoas, né? Então, se atribuiria ali, como eu conversei com o Fernando, né? Até porque eu sou investidor do canal da peça, 60% é time, né? O time é bom, então, ali na minha avaliação dos 100%, 60% atribuiria um peso ali para o time, né? Oportunidade de mercado, uns 30%, e o plano de negócios, 10%. Porque plano de negócio qualquer um faz, né? Se você tiver um time bom e uma oportunidade de mercado boa, o plano de negócio é meio automático, né? Qualquer um consegue modelar um negócio se você tiver os outros 2 pontos. O importante ali realmente é o time ser muito bom e você ter essa oportunidade de mercado. Okay? Essa oportunidade de ser realmente muito boa quando eu olho para esses pontos que eu falei, eficiência, margem e tamanho desse setor. Okay? Então, se eu atribuísse ali, eu colocaria ali, bom, nessa fase pré-operacional, vou investir aqui no canal da peça, eu acho que desses 100% possíveis ali, eles têm 90%. Né? Time, talvez o Fernando não tivesse ali, né, Fernando, você e o Vinícius, experiência no setor, nunca trabalha no setor de autopeças, não tem muita experiência em tecnologia, né? Mas tem experiência empresarial? Tem. O Vinícius, que é o CEO, teve empresa, tocou empresa da família, foi do Goldman Sachs, inclusive ganhava muito bem, foi
contando a história aqui um pouquinho, né? Quando ele saiu, o chefe dele não queria que ele saísse, achou que ele ia quebrar a cara, não sei o quê, mas depois que ele abriu o canal do PS, foi o primeiro a investir, né? Foi o primeiro, porque acreditava na capacidade do Vinícius. Tem experiência de gestão, e o Fernando, basicamente, ali tinha muita experiência em captação, que ele trouxe esse background da JK Capital, que a gente fazia operações de M&A, então ele tem até hoje uma grande rede de networking, tem acesso a quase todos os fundos, então tem uma capacidade de captar dinheiro no mercado, né? Tinha toda essa experiência. Então, nesse reference check, ele não tinha os 2 primeiros, mas que era muito, foi suprido por todo o resto, né? Com a experiência no setor. Se a pessoa for uma pessoa capaz, talvez com todas as outras experiências ele consegue, né, suplantar essas outras dificuldades. Conhecer o setor, basicamente estudo, que a gente fazia era estudar os setores, né? Vou entrar numa operação, num setor de saúde, eu estudo ele completamente e talvez eu acabe tornando aquilo lá não tão relevante. E experiência em tecnologia, apesar de ser uma empresa de tecnologia, a capacidade empresarial e de gestão acabou suprindo tudo isso aí. Então, eu daria, né, no geral, ali, tirando esses 2 pontos, eles ficaram, digamos, com uma nota de 90%. Pô, é uma coisa que eu posso confiar aqui na fase pré-operacional. O negócio vai sair do papel e vai andar, né? Por quê? Porque nessa análise, tentando dar um pouquinho mais de objetividade nessa análise, eu consegui chegar nessa conclusão, ok? E aí, como que eu precifico, né? Já na parte ali operacional, né? Viabilidade financeira. Tem uma coisa que a gente chama de break-even, né? A minha empresa ficou operacional, emitiu a primeira nota, tem um negócio, tem um produto, conseguiu vender o primeiro produto, é uma empresa, teoricamente, já está operacional. Só que ela, que a gente chama, tem um cash burn, né? Vai queimar caixa durante muito tempo, porque ela não atingiu o break-even, né? Break-even é quando você consegue empatar lá a receita e a despesa. Ela passa a ser uma empresa sustentável, né? O break-even que a gente fala é cada necessidade de caixa, né? Você precisa de caixa porque você ainda tem uma despesa muito maior do que a receita. Então, até você atingir esse break-even, você tem uma necessidade de caixa, e isso você analisa sob o ponto de vista de viabilidade financeira dessa empresa. Okay? Essa empresa se tornou operacional, mas você precisa analisar isso. Quando eu olho para a liquidez, voltando um pouquinho, é aquele risco operacional. Se ela tem necessidade de caixa, ela vai ter que continuar captando, né? Ela não vai ser só os primeiros investidores que vão entrar. Se eu sou o primeiro investidor, eu entro com essa preocupação, né? Esse primeiro aporte de investidores, sei lá, vai levar a empresa durante 6 meses. E daqui 6 meses, né? Qual vai ser a liquidez dessa empresa na hora de captar dinheiro? Então, ela vai ter um risco operacional, porque se ela não conseguir captar, acabou a empresa. Ok? E aí, nessa negociação, né, nessa fase de liquidez, que a gente chama essas âncoras de precificação, né? As âncoras, quando você não tem um investidor, e aí o Fernando teve essa experiência, né? E aí a capacidade de captação ajudou bastante. Se você está lá precisando, sei lá, de 3 milhões de reais e você não tem nada, o primeiro investidor meio que vai te falar qual é o seu valuation, né? Você fala, minha empresa vale 20 milhões. Não, sua empresa não vale 20 milhões. Eu vou te dar aqui 1 milhão. Você tem alguma coisa? Não. Então, eu vou te dar 1 milhão, mas num valuation de 5 milhões. Sua empresa vale 5, não vale 20. Né? Você fica nessa fase um pouco sem argumento, porque ainda é uma fase muito inicial. Né? Como é que você fala que sua empresa vale 20 milhões? Você fez um monte de projeção, de repente, mas é uma coisa meio intangível para o investidor. Né? Aquilo lá não aconteceu e existe uma probabilidade muito grande dela não acontecer. Eu diria que a probabilidade ela é próxima de 95% daquela projeção da startup não acontecer. Né? Se a gente pega uma história, a gente vê que realmente as coisas não acontecem como todos nós gostaríamos. Né? Agora, isso é totalmente negativo quando o investidor está olhando? Não. Assim, como investidor, eu não acho isso negativo. Porque a característica básica de um empreendedor, de uma startup, é ser extremamente otimista e entusiasmado. Okay? Se o cara não tiver esse otimismo todo, para mim, investidor é até pior. Porque eu falo assim, o cara não acredita que esse negócio vai explodir, né? Que senão vai crescer. Então, assim, um primeiro olhar do investidor, ele acha isso bom. Todo empreendedor de startup tem que ter entusiasmo no negócio, tem que acreditar na ideia, tem que ser extremamente otimista. Só que, ao investir, o que ele vai fazer?
ele vai tentar trazer isso um pouquinho mais para a realidade, né? O Fernando costuma brincar que uma vez perguntaram lá no início, né, Fernando, quanto que vale? Você está, vale, meu valuation é 3 milhões. Não, se o valuation é 3 milhões, eu vou pôr tanto. Não, mas startup vale tudo a mesma coisa no início. Mas como assim vale tudo a mesma coisa no início? Não, a startup é tudo a mesma, porque a probabilidade de dar errado é igual, né, para todas, ok? Por mais que você faça essas análises. Então, sei lá, startup que criou um joguinho para celular, vale a mesma coisa que a sua startup, né? Como que vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa, só que na outra eu não invisto. Não é isso? Qual que é a diferença? A diferença é que na outra eu não vou investir, na sua eu invisto, né? Então, assim, fazendo um raciocínio, até brincando mais do inverso, para o investidor é mais ou menos isso, né? Ó, todas as startups aqui valem 5 milhões de reais, o valuation dela hoje, que digamos que estão todos no mesmo estágio, né? Ah, mas a minha atua no setor de meios de pagamento, vou revolucionar. A minha faz um joguinho de iPhone. Tá, então, a sua não vou investir, porque é joguinho, mas na outra eu vou investir. Então, teoricamente, o raciocínio inicial ali, meio de brincadeira, é isso que, na mesma negociação, que o investidor acaba te trucando, né? E o que é a âncora de precificação? O primeiro investidor, geralmente, ele define o valuation. Tá? Se você tiver com o primeiro investidor, aí quando você for atrás dos outros, os outros acabam seguindo o que ele definiu. Então, ele que vai ancorar o preço da sua empresa, o valuation da sua empresa, né? Então, quando a gente fala essa âncora de precificação, é basicamente isso, tanto na fase pré-operacional quanto na fase inicial, né? E você está lá, não tem nada, precisa captar alguma coisa. O cara colocou, você acaba aceitando também, porque você precisa de dinheiro. E com aquela primeira âncora que ele colocou, você consegue captar o resto. Então, você está negociando, sei lá, com 5, 6 investidores. Enquanto ninguém colocar dinheiro, é meio incerto, né? Você não tem um valuation. Quando o primeiro colocar, ele ancora o preço da sua empresa e você consegue captar dos outros de uma forma mais fácil, porque ele acaba liderando o processo, né? E aí a fase aqui do upside, né? Todo investidor, todo investimento tem que ter a porta de entrada e a porta de saída, né? O investidor, quando ele põe dinheiro, ele quer saber quando é que ele consegue sair. Se ele vai ter uma liquidez para sair do negócio, que em teoria a gente chama a fase do desinvestimento, né? Eu comprei ações dessa empresa, participando dessa empresa, eu quero saber qual liquidez eu vou ter quando eu quiser vender. E se eu vou ter essa porta de saída, ok? E aí, nesse eu vou ter a porta de saída, de novo, vem aquela perguntinha da capacidade que a empresa tem de captar dinheiro no mercado, a liquidez, né? Porque toda vez que a empresa faz uma nova rodada de captação, ela, na realidade, está dando saída para quem entrou antes também, ok? E o investidor que está entrando, ele está sempre olhando se vai ter essas portas de saída. E aí, esse upside, geralmente, múltiplos comparáveis, né? Que em valuation a gente tem o mais correto pela teoria, é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, que é a avaliação intrínseca, né? Você projeta que, na realidade, é o quanto eu coloquei dinheiro e quanto é que isso vai me retornar ao longo do tempo. Então, você projeta o fluxo de caixa, você faz uma continha básica ali, mesmo por intuição, coloquei 100 mil reais. Todo mês, todo ano, essa empresa vai dar um retorno de, sei lá, 10 mil reais. Então, é 10% sobre o que eu investi por ano. Projeta isso ao longo do tempo, traz a valor presente pela teoria. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, vai só falar mais ou menos como que isso funciona, e aí você sabe o valor dessa empresa. Esse é o valor desse ativo, ok? Um outro que todo mundo usa, que é mais fácil, é o múltiplos comparáveis, né? Você olha para as transações passadas, você tira uma média e você sabe mais ou menos quanto que é negociado as empresas. Porque o múltiplo é muito fácil de entender. A gente negocia imóvel por múltiplo, né? Que é o múltiplo por metro quadrado. Vou comprar um apartamento aqui no Jardim, sei lá, é 12 mil metros quadrados. Vou comprar em outro lugar, é 20 mil metros quadrados. Né? Empresas também usam esse tipo que a gente chama de múltiplos. Então, as empresas de vários segmentos, eles pegam esses múltiplos e falam, ó, uma empresa no setor de autopeças foi negociar, sei lá, o eBay, quando comprou o Mercado Livre, pagou 20 vezes a receita, né? 20 vezes o lucro operacional. Você pega um indicador, transforma ele em múltiplo, ok? Então, você começa a imaginar, bom, quando o canal da Pet estiver mais ou menos desse tamanho, ou tiver uma empresa madura para ser vendida, alguém vai vir, vai comprar por 20 vezes o lucro operacional dela. E o investidor faz essa conta, tá? Ele olha para o segmento que vocês estão e, intuitivamente, ele faz essa conta. Ele fala, bom, se esse negócio realmente decolar, vai valer 20 vezes a receita, 20 vezes o lucro. Ele vai criar um múltiplo e vai saber quanto vai ser o upside desse investimento dele, ok? Quando a gente entra na parte
diluição, que é bastante curioso também, as pessoas têm essa... Quanto que eu vou diluir da minha empresa para dar entrada para esses investidores, né? Para entrar os capitalistas, né? O cara que vai pôr o dinheiro para o negócio funcionar, ele vai querer uma participação na empresa, enquanto que eu vou ser diluído, ok? No final, a gente tem uma continha ali e um racional de como isso é feito. Mas aqui, intuitivamente, qual que é? Um investidor, sob o ponto de vista do investidor, ele não tem o interesse também de diluir tanto. Se ele diluir demais o fundador, ele não vai ter um modelo de incentivo para que esse negócio cresça. Porque o investidor não vai tocar o negócio. E quem criou o negócio e está tocando, tem que ter um incentivo para que esse negócio deixe ele milionário. Ou pelo menos ele saia lá na frente muito bem. Okay? Se eu, como investidor, diluir demais ele, eu estou mexendo nesse modelo de incentivo. Eu estou desestimulando o fundador a fazer esse negócio ser realmente grande. Okay? Então, o investidor, eu estou falando do bom investidor, tá? Tem os investidores mais canibais, né? Que não faz sentido, que é burrice, tá? Mas, assim, o bom investidor, ele olha isso. Eu tenho que manter o fundador, o criador, o empreendedor incentivado, motivado para levar esse negócio para cima, ok? E, óbvio, ele faz esse risco proporcional, né? Qual que é o risco proporcional desse negócio? Se eu tiver 20% da empresa, ele vai ter um risco. Se eu tiver 40% da empresa, ele vai ter outro risco. E aí, quando ele começa a fazer esse cálculo de qual será a participação dele na empresa, ele se preocupa bastante com isso. Sob o ponto de vista dos fundadores, e aí o investidor também preocupado com isso, é aquilo que eu falei, né? O fundador, ele não pode diluir tanto já com a visão dele, que é a mesma. Se eu diluir demais minha empresa, ok? Eu não vou ter uma motivação para tocar nisso, porque diferente eu ter 60% da empresa e eu ter 20%, né? Ele vai, o que a gente chama de custo de oportunidade, né? Em algum momento, ele vai falar, bom, essa empresa, quando eu imaginei que eu tivesse saindo, vendendo a minha empresa, ou que ela tivesse no tamanho X, ela vai valer 100 milhões de reais, ok? Se eu tiver 20%, são 20 milhões, né? Por 20 milhões, mas esse negócio vai acontecer só daqui a 10 anos, ele vai fazer uma continha de custo de oportunidade, vai falar assim, não vale a pena eu me desgastar, porque você ter uma startup é uma coisa desgastante, né? Você está sempre no risco, sempre na probabilidade muito maior de não dar certo, e você vai ficar 10 anos naquilo para, de repente, ter 20 milhões daqui a 10 anos. Dependendo da capacidade desse empreendedor, ele pode falar assim, isso para mim não vale a pena, né? Eu vou ser trader de um banco de investimento e eu ganho 20 milhões em 5 anos, uma coisa muito mais segura. Então, essa continha do custo de oportunidade, o fundador acaba fazendo também, e isso tem que fazer parte desse modelo de diluição que ele pretende implementar na empresa dele, tá? A gente acha que sempre caminha em torno de 10% a 40%, tá? Do que a startup, do que a empresa vai diluir para esses investidores que vão aportar dinheiro, tá? Então, vai navegar em torno disso e lá no final a gente vai dar um exemplo disso. Ok? Quando a gente fala de estrutura local offshore, teve uma mudança na legislação, né? Que deu um pouquinho mais de garantia para os investidores anjos, né? Se bem que lei no Brasil, eles fazem uma lei para meio que confirmar outra, né? Não faz muito sentido, porque a lei veio confirmar uma coisa que estruturalmente, esse é o risco do Brasil, eu vou falar quando faz sentido a estrutura offshore, né? Porque o Brasil existe várias interpretações, né? Está aí o exemplo hoje, né? O outro recebeu a liminar, mas ele grudou na cadeira e não quer sair, né? O pessoal acha que a lei não é muito para ser cumprida. Mas essa lei que ela veio, sob o ponto de vista de risco, é mais arriscado você ser sócio de uma empresa do que ser credor, né? Sob o ponto de vista legal. Então, muitos investidores, eles têm um modelo, que aí as empresas de capital aberto têm também, que é a debênture conversível em ação, né? Numa startup seria o mútuo conversível em ações, né? Então, ele fala assim, não, eu não quero correr o risco de ser sócio, eu topo ser credor. Mas é óbvio que para ele ser credor, os fundadores ou a empresa em si tem que ter garantia. Não adianta você ser credor de uma coisa que não vai te pagar, né? Então, se eventualmente os empreendedores tiverem garantias, aí, geralmente são garantias pessoais, o investidor prefere ser credor. Então, ele fala assim, vou entrar como credor, você está precisando de quanto? Né? 1 milhão, está aqui 1 milhão, só que eu não quero ser sócio, eu vou ser credor.
vai estabelecer um contrato de dívida, né, uma emissão de dívida, vai ter as garantias, só que ele quer participar daquele negócio se ele der certo. Né? Então, fala, ó, esse 1 milhão eu vou te emprestar aqui como credor, daqui 2 anos você vai me pagar, sei lá, CDI mais alguma coisa. Só que se daqui 2 anos o negócio der certo, eu quero ter o direito de converter esse valor em ações da empresa, em participações da empresa, que é exatamente o mesmo raciocínio de uma empresa de capital aberto que emite debênture conversível em ações. Né? Teoricamente, isso já existe, né? Só que a Justiça Trabalhista no Brasil começou a atingir o patrimônio desses credores, né? Dizendo que isso era uma forma de maquiar o investimento, e aí, quando ele tinha alguma pendência trabalhista, isso ia no patrimônio do credor, inclusive, o que não pode. Né? Mas isso acontecia, e a Justiça do Trabalho no Brasil é assim, o juiz determinava e acabava acontecendo. A lei veio meio que para confirmar isso, que o patrimônio do credor não pode ser atingido, né? Nesses casos das startups e dos investidores anjo. Okay? Mas na fase de concepção ali, o volume é muito baixo, né? A legislação agora do Simples está ajudando nisso aí, faz muito sentido você ter uma estrutura da empresa localmente também. Okay? Na parte de validação também, o mesmo raciocínio. Agora, quando você está numa fase de escala, de repente vale a pena você olhar para uma estrutura offshore. Quando você olha para o risco, você vai captar em dólar. Geralmente, quando você está numa fase de escalar o tamanho do seu negócio, uma fase de crescimento, provavelmente vai aparecer investidores estrangeiros, né? Investidores que querem fazer aportes na sua empresa, você vai captar em dólar, e aí, para o investidor estrangeiro, essa parte do risco de ter uma empresa no Brasil, eles olham isso sempre com bastante cuidado. Então, se você realmente tiver uma estrutura offshore, talvez faça sentido. Tá? Não é uma regra, tá, gente? Estou dizendo assim, para o investidor estrangeiro, ele pode achar que isso faz sentido. Apesar de a gente estar captando agora, no caso da peça, em dólar, não faz porque a gente criou toda uma estrutura desde o início, foi criado como SA, a gente foi assessorado pelo BMA, que é o escritório lá que assessora o pessoal lá do 3G Capital, né, o Lehman e tal. Então, tem um acordo de acionista muito bem feito, tem toda essa parte de governança corporativa, então a gente consegue captar em dólar sem ser questionado muito essa questão do risco. Né? Mas tem startups hoje, até a Cycrop, quando a gente esteve lá nos Estados Unidos, né, Renato? Eles queriam que a gente fizesse a constituição da empresa lá nos Estados Unidos, e aí sempre de olho nessa parte do risco. Né? Para o investidor americano é melhor ele estar investindo em uma empresa americana do que em uma empresa brasileira. Mas é óbvio que você vai fazer uma análise se isso vale a pena ou não, se dentro da estratégia sua de captação, esse é um horizonte que vai acontecer. E se não for acontecer, é melhor você ter a estrutura aqui, que é mais fácil também de se administrar a empresa. Né? E o custo é bem menor também. Ok? Vou passar um pouquinho aqui agora essa teoria sob o ponto de vista do investidor de valor, né? De por que ele investe, por que ele investiria no startup e não investiria na Gerdau, né? Ou não investiria... Petrobras antes era um exemplo bom, agora não é mais. O pessoal conseguiu... Em teoria e finanças, sempre a gente fala assim, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. Né? E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Os caras conseguiram cagar esse ditado todo. Né? Então, a gente não usa mais esse aí. Mas, sim, sob o ponto de vista de finanças, vou passar essa parte de teoria e depois, no final, a gente fecha com esse exemplo em números, tal, que eu acho que vai fazer sentido para muitos de vocês. Né? Então, o investidor, na realidade, quando a gente está falando de investimento, ele quer valor. Né? O que é criar valor? Né? Do ponto de vista econômico-financeiro, o valor é uma medida de bem-estar material. Tá? Tem muita gente que pergunta diferente de preço e valor, tem vários ditados. Né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Né? Em teoria de finanças, valor é você ter um retorno acima do custo de capital. Okay? Então, você teve um custo de capital de 20%, você tem que ter um retorno acima disso para estar criando valor. Costumo dar um exemplo bem simples. Né? Você recebeu, digamos que o Renato recebeu uma dica do cunhado dele. O cunhado não é muito bom para dar dica, mas ele confia no dele. Né? Ele recebeu uma dica que as ações da Vale do Rio Doce vão subir nos próximos 30 dias, no próximo mês, 20%. E o Renato, por algum motivo, acredita nesse cunhado e acha que isso realmente vai acontecer. Aí ele vai lá e fala, bom, vou comprar ações da Vale. Né?
Aí ele vai lá, descobre que a conta dele está zerada, não tem nenhum real na conta dele. O que ele faz? A ideia é brilhante, ele vai se alavancar, né? Aí ele fala, pô, mas eu tenho 10 mil reais de cheque especial. Aí ele vai lá, saca os 10 mil reais, compra tudo em ações da Vale, vamos desconsiderar custo de transação para ficar mais simples o raciocínio, e realmente passado, e o juros do cheque especial é 10% ao mês. Passa um mês e realmente a ação da Vale subiu os 20%. Ele vende, não é isso? Comprou por 10, subiu 20%, vende, pega 12 mil reais, ok? Esses 12 mil reais ele vai ter que pagar o cheque especial dele, né? Então ele vai depositar os 10 mil do principal e mais os 1.000 de juros dos 10% dos juros do cheque especial. Então, nesse exemplo simples, ele criou valor em 10%. Ele criou R$1.000 do nada, né? Ele operou 100% alavancado e ele não tinha nada, o dinheiro que ele usou era do banco e ele acabou ficando com R$1.000. Então, nesse raciocínio, ele criou valor. Por quê? Porque ele teve um retorno acima do custo de capital. Okay? As empresas também fazem esse cálculo, né? Só que você fazer o cálculo do custo de capital de uma empresa tem umas contas um pouco mais complicadas, mas elas têm um sentido lógico, tá? Que a gente chama de CAPM, que é o custo de capital de uma empresa, é o quê? É o prêmio de risco de investir naquela empresa. Então, todos nós temos acesso ao que a gente chama de taxa livre de risco, grosso modo, a taxa Selic, né? Então, agora caiu para 13,75, então, em teoria, 13,75, você tem lá tranquilo, sem risco. Okay? Por que a gente fala sem risco? Porque é muito difícil as pessoas entenderem, a gente fala assim, pô, mas se emprestar para o governo é sem risco? Na época do Collor não era, né? Ele foi lá e confiscou tudo. Mas é risco de crédito, tá, gente? Risco de crédito por um simples motivo. O governo tem poder de emitir moeda. Então, no limite, ele nunca vai deixar de pagar. Ok? Que era o que era feito antes do Plano Real, né? O governo tinha que pagar as dívidas dos títulos que ele emitia no mercado, não tinha dinheiro, ligava lá na Casa da Moeda, imprimia dinheiro e pagava. Tem um lado péssimo nisso, que você gera inflação, né? Então, você paga, mas o dinheiro não vale mais a mesma coisa, ok? Que era o que era gerado lá antes do Plano Real. Mas, em teoria, não tem risco de crédito. Então, eu tenho 13,75 garantido lá no banco. Deixo lá no Fundeí, tenho o CDI, que é mais ou menos a taxa Selic, tem essa taxa. Por que eu deixaria de ter 13,75 livre de risco para investir numa empresa? Por algo mais, né? Então, a conta do CAPM é exatamente isso, é a taxa livre de risco mais o prêmio de risco da empresa. Que aí a gente também calcula, vendo retorno de mercado, vendo estatisticamente, um monte de contas, você chega lá e fala assim, ó, essa empresa, o prêmio de risco dela é 20%. Então, eu já tenho 13,75 mais 20, essa empresa tem que me dar 33,75% de retorno. Okay? Se a empresa der mais do que isso, criou valor. Tá? Diante daquele nosso exemplo simples, né? Então, se uma empresa cria valor, ele aumenta a capacidade de consumo dos seus acionistas. Okay? Se a empresa dá um retorno acima do custo de capital, ela automaticamente vale mais. Então, um raciocínio simples, se for uma empresa de capital aberto, a ação dela vai valer mais no mercado, quando ela divulgar o resultado. O mercado sempre antecipa, porque ele sabe mais ou menos qual é o resultado. E aí, ele tinha uma expectativa que aquela ação ia valer 12, ela passa a valer 14. Então, numa conta simples, ela criou valor e aumentou a capacidade de consumo do acionista dela. Okay? Se ele quiser realizar esse lucro, ela vende a ação e vai realizar num valor maior. Okay? Essa parte dos credores, ele não participa, né, do negócio. Então, a capacidade de consumo ou riqueza de uma empresa propicia ao seu acionista depende dos dividendos que são distribuídos ao longo do tempo. Né? Toda empresa é criada para dar lucro. Okay? Então, se ela dá lucro, os acionistas participam desse lucro e o investidor, como acionista, ele está de olho nesses dividendos que vão ser distribuídos ao longo do tempo. Né? Quem não quiser esperar os dividendos, pode ir lá e vender a empresa no mercado. Né? No caso de uma empresa de capital fechado, que é o caso nosso aqui das startups, vai vir alguma empresa maior, ou vai vir algum fundo, algum grande investidor maior e vai querer comprar a empresa. Né? Não tem a mesma liquidez de uma empresa listada em bolsa, mas também tem se for um grande negócio. Okay? Então, esse mercado de capitais ele permite você transformar um fluxo de caixa hoje num fluxo de caixa futuro e vice-versa. Não é isso? O exemplo das ações, se eu tenho uma ação, eu tenho o direito de um fluxo de caixa futuro. Aquela ação me dá o direito a receber dividendos. Não é isso? Se eu não tenho ação e tenho dinheiro, eu posso transformar o meu dinheiro, que é um fluxo de caixa hoje, em um fluxo de caixa amanhã, quando eu comprar a ação. Então, o mercado de capitais, quando ele liga essas pontas, né, ela está atendendo ao que a gente chama das preferências intertemporais das empresas, e o preço das ações, portanto, é o valor presente dos dividendos futuros. Okay?
Então, por um lado ali, tem quem está comprando as ações, não é isso? Ou os credores estão emprestando dinheiro, e do outro lado tem quem está vendendo as ações, ou está vendendo títulos de dívida, ok? E o mercado de capitais, quando liga isso aí, ele está atendendo essas preferências intertemporais, por quê? Porque às vezes a pessoa tem dinheiro hoje, ele não precisa de hoje, então ele vai investir porque ele quer ter um fluxo de caixa amanhã. Não é isso? E quem tem o direito de um fluxo de caixa amanhã vai no mercado de capitais e faz o inverso. Né? Ele vende porque ele precisando de um fluxo de caixa hoje, tem uma necessidade de liquidez. Né? Então, essa preferência por liquidez é sempre melhor, óbvio, você ter dinheiro hoje do que no futuro, né? Até por eventualidades. E a fórmula mais simples da matemática financeira é essa: o valor futuro é igual ao valor presente, mais o valor presente vezes a taxa, que é expressa pelo risco. Okay? Você trabalhar essa fórmula, ela fica como está no quadradinho azul, não é isso? Que é a fórmula que precifica as empresas, tá, gente? Por incrível que pareça, é a forma mais simples da matemática financeira que vai precificar as empresas, né? A única coisa aqui que a gente acrescenta aqui que não tem só um fluxo, né? Aqui, na verdade, seria aquele somatório de T igual a 1 a N dos fluxos de caixa futuro, né? Trazidos a valor presente por 1 mais o risco da empresa, a taxa elevada ao tempo. Então, o valor de uma empresa é o quê? É o somatório dos fluxos de caixa que ela vai dar no futuro, trazido a valor presente pelo risco dela, que é expresso pelo custo de capital. Tá? Então, aqui, esse aspecto importante, ó, aqui naquela fórmula, né, quanto maior o risco, menor o valor. Ok? Está no denominador, né, se eu aumento o número no denominador, ele vai cair o valor. Então, quanto maior o risco, menor o valor presente. Ok? Então, esse valor aqui, ó, ele depende do quê? Quanto caixa a empresa é capaz de gerar. Né? Então, na nossa empresa, quanto caixa eu vou gerar na minha empresa. Okay? Quando ele vai ser gerado, está expresso por esse tempo aqui. Né? E o risco que está associado à incerteza de eu gerar ou não esse caixa. Okay? Então, se tiver hoje já noção mais ou menos nesse seu business plan de quanto que você vai vender, né? Quantos por cento do mercado você vai atingir, tudo que você vai fazer, você consegue já projetar um fluxo de caixa da sua startup. Você fala assim, bom, ela vai gerar tanto de caixa no ano 1, tanto de caixa no ano 2, tanto de caixa no ano 3. O risco da minha empresa é essa. Você vai estabelecer e fazer uma conta do risco da sua empresa. Quando esses caixas vão ser gerados, você traz tudo a valor presente. Teoricamente, você tem o valor da sua empresa. Tá? Então, óbvio, os fatores que afetam, né, esse quanto, quando e o risco, né, decisão de investimento, que é tomada pela administração da empresa de vocês, onde eu vou investir esse dinheiro que eu captei, né? Eu vou investir em como? Vou comprar máquina, vou contratar funcionário, o que eu vou fazer, ok? Decisão de financiamento, que a gente chama de estrutura de capital, de onde vai vir esse dinheiro, né? Vai ser de novos acionistas, vai ser de dívida, vou tomar dinheiro para estar no mercado, como que eu vou fazer? Isso impacta também, política de dividendos, né? Geralmente, em startup, a gente não tem a estratégia de distribuir dividendo, né? Porque tem duas formas de você ganhar dinheiro com uma empresa, né? Ou com uma ação de uma empresa, sendo participação de empresa. Ganho de capital e dividendos, né? Então, tem empresas que têm a estratégia de distribuir dividendos e o acionista daquela empresa faz essa continha dos dividendos vai ser distribuído, ok? Geralmente, a startup não tem essa estratégia, né? A gente está olhando só para o ganho de capital. Essa empresa vai reinvestir todos os dias, até porque ela tem necessidade de caixa, lembra lá dos cash needs? Então, tudo que ela conseguir gerar de lucro, imaginando já que eu passei do break-even, né? Tudo que ela gerar de lucro, ela vai reinvestir e eu estou olhando só no ganho de capital. Okay? Então, geralmente, empresas que não distribuem dividendos é porque ela tem um potencial alto de ter ganho de capital, que é a valorização da empresa. Okay? E o ambiente externo, todos nós sabemos, a ação dos concorrentes, a regulação governamental e o ambiente macroeconômico que nos afeta a todos. Okay? Então, essa taxa, o custo de capital que eu falei, é essa taxa de equilíbrio, né? Que a gente também chama de custo de oportunidade. Porque o investidor investiria na sua empresa e não em uma outra. Risco. Okay? Então, se tem um ativo com similar nível de risco da sua empresa, que está dando 20% de retorno, automaticamente o custo de oportunidade de investir na sua também é 20%. Porque ele vai ter o mesmo 20% numa empresa similar risco. Okay? Então, custo de oportunidade é uma forma da gente entender aí o custo de capital. Ok? O que uma empresa faria aqui? Ó, raciocínio, desenhar é mais fácil, né?
Então, acionistas e credores vão colocar via mercado financeiro capital próprio, se for acionista, ou de terceiro, se for dívida. Okay? A empresa pega esse dinheiro, faz investimento em ativos, né? Compra máquina, contrata pessoas, estoque, alguma coisa assim. Okay? Com isso, ela gera caixa no final. Né? Receitas maiores que as despesas, vai gerar caixa. Se ela gera caixa, uma parte ela pode reinvestir na empresa em novos ativos, e a outra parte ela vai distribuir dividendos, juros e amortizações para credores. Nosso maior sócio fica com uma parte aqui, né? O governo. Okay? Então, em última análise, a empresa deve gerar caixa e o caixa gerado deve ser superior ao caixa vindo dos mercados. Okay? Pessoal, a teoria aqui, vocês estão imaginando gerar caixa, a empresa gera lucro, tá? Mas, fatalmente, quando o investidor estiver olhando para uma startup, ele está imaginando esse momento. Né? Até porque, senão, ele não investiria. Uma empresa não vai gerar lucro nunca, não é uma empresa. Então, por mais que seja uma ideia inicial, uma concepção, que não atingiu o break-even, ainda tem cash burn, tem um monte de coisa, mas ele está mirando naquele momento que a empresa vai gerar lucro. Tá? E aí, ele vai estar olhando exatamente essa dinâmica aqui. Okay? Então, qual que é o valor final para o acionista? Ó, uma empresa com excesso de caixa, ou ela paga dividendos, ou ela investe em novos projetos. Tá? Valor final para o acionista aqui, o que ele vai receber de dividendos e o que esses novos projetos que a empresa investir vai gerar também para a empresa. Esse novo projeto está fazendo o quê, gente? Aumentando o valor da empresa. Então, uma parte é dividendos, outra parte é ganho de capital. Tá? Uma firma com excesso de caixa, né, pode tanto pagar dividendos quanto fazer novos investimentos. Então, o mercado de capitais, gente, representa um custo de oportunidade para o investimento em projeto. Por quê? O acionista faz um raciocínio simples. Ele tinha 100 milhões para distribuir de lucro. Distribuiu 50. Okay? Os outros 50 ele reteve e reinvestiu na empresa. Ao reinvestir na empresa, ele tem que gerar o mesmo retorno que o acionista teria com esse dividendo que foi distribuído no mercado de capitais. Então, imagina, eu sou o presidente da empresa, decido distribuir aqui 50% de dividendo, vocês pegam esse dinheiro, vai ali na Bovespa, compra ações de uma empresa similar a que vocês, essa nossa, que vocês são acionistas, e essa empresa gera um retorno de 20%. Se o dinheiro que eu retiro de vocês não gerar nesses projetos 20%, vocês vão me demitir primeiro, né? Você vai falar assim, por que você não distribuiu os 100 que a gente teria conseguido os 20% de retorno? Então, o custo de oportunidade do investimento em novos projetos é o retorno do mercado de capitais. Ok? Raciocínio bem simples, né? Então, óbvio, o objetivo de uma empresa é maximizar a riqueza do acionista e do proprietário. Okay? A riqueza do acionista é a capacidade de consumo a valor presente. Então, o investidor, por mais que uma startup não tenha liquidez, ele está olhando naquela fase de desinvestimento, se ela tiver liquidez, e aí ela não tem liquidez igual ações, tem todo dia na bolsa, mas lembra da capacidade de captação? Se essa empresa consegue fazer uma nova rodada de captação todo ano, a minha liquidez vai ser uma vez por ano. Então, quando ele olha essas janelas de desinvestimento que ele pode sair do negócio se ele quiser, se a empresa estiver valorizando, e ela tiver capacidade de captar e liquidez, ele está olhando o quê? Qual vai ser a capacidade dele de consumo nesses momentos. Okay? Então, eu entrei aqui, a empresa valia 2 milhões. Daqui a um ano, se tudo der certo, ela vai valer 5 milhões. Okay? Então, minha participação mais do que dobrou, se ela tiver liquidez, eu vou estar olhando a minha capacidade de consumo naquele momento que eu vou querer sair da empresa. Okay? Então, no caso de uma empresa de capital aberto, é o preço das suas ações, de um capital fechado, equivale ao fluxo de caixa líquido gerado, trazido ao valor presente, que seria o valor justo da empresa, caso ela seja vendida. Tá? E aí entende-se pela teoria, exatamente, ela pode não ser vendida, mas ao fazer uma nova rodada de captação, né, ela está alienando uma participação da empresa, óbvio, vai estar diluindo uma parte do nosso investimento se a gente não acompanhar aquela rodada, mas ela vai estar me dando uma janela de saída e, ao fazer essa conta, eu vou saber exatamente qual foi aquele upside que eu tive, não é isso? Do momento que eu entrei para o momento que eu quis sair. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos simular aí para tentar fechar esse... Eu sei que eu estou falando rápido, esse desculpa, mas é por causa do tempo. Eu não sei se está muito confuso, acho que não, né? Apesar da rapidez, eu acho que... Então, vamos tentar fechar todo esse raciocínio com essa pequena simulação aqui de uma avaliação de uma oportunidade de investimento numa empresa de tecnologia, tá?
com tudo isso que toda essa teoria que a gente falou aqui. Então, você tem duas etapas no processo de decisão. O investidor, ele enxerga essas duas etapas, tá? Se ele vai investir ou não num projeto de uma empresa, né? Essa avaliação é a famosa avaliação subjetiva, né? Go, no go, né? Eu vou embarcar nesse negócio ou eu não vou, ok? Se eu não vou, ok, passo a oportunidade para frente. Se eu vou, eu faço aí uma avaliação um pouquinho mais objetiva, né? O que é? Cash needs. Quanto essa empresa precisa de caixa, ok? Qual que é a necessidade de caixa desse negócio para ele se manter em pé, ok? De novo, qual o valuation na saída, né? Eu estou entrando agora, estou imaginando um ponto de saída, qual vai ser o valuation na saída, não é? Todo investidor quer saber quanto ele vai ganhar no negócio, ok? Qual o retorno esperado, né, do negócio e como eu vou negociar e me proteger ao entrar nessa empresa, tá? Então, ele tem essa avaliação, se eu fosse resumir nesses 4 pontos, um pouco mais objetivo, não é isso? Estou entrando numa startup agora, quanto essa empresa está precisando de caixa? Não é isso? E ela vai continuar precisando, por isso eu tenho que ter aquele raciocínio das rodadas que ela fizer, se ela tem capacidade de captar, ok? Porque senão eu entro agora e na próxima rodada ele não consegue captar, eu morro junto com todo mundo, ok? Então, quanto ela precisa, quanto ela vai valer na saída, qual o retorno esperado desse negócio, ok? E como eu vou me proteger, aí como investidor. Então, aqui um exemplozinho de um fluxo de caixa, teoricamente de uma startup, né? Então, eu tenho ali quanto eu tenho de receita, ok? Quais são os custos diretos da empresa, qual que é o lucro bruto ali, qual a despesa de marketing, a despesa gerais e administrativas, qual o meu lucro operacional, okay? Qual que é a minha necessidade de capital, qual que é a minha necessidade de capital de giro e quanto eu vou gerar aqui de fluxo de caixa livre. Okay? Isso é óbvio, quando você tem no seu plano de negócio, você coloca isso tudo numa demonstração financeira projetada, você chega mais ou menos num modelinho parecido com esse ou idêntico a esse, né? Que é o que manda a teoria. Então, no ano 1, ó, eu vou estar gerando caixa negativo, caixa negativo, caixa negativo. Estou imaginando no meu exemplo aqui que essa minha startup só vai ter caixa positivo lá no 5º ano, ok? Então, qual a necessidade de caixa dessa empresa? Isso aqui, né? Entre o que ela fatura e o que ela tem despesa, ela mesmo assim é o chamado cash burn, né? Está queimando caixa, então eu vou ter que ter esse valor aqui para essa empresa continuar funcionando, ok? Então, as barrinhas aqui, ó, é a parte de despesas, né? Que a gente está lá na DRE. Toda a parte de despesa está aqui nessas barrinhas, ok? A linha azul ali é a receita, né? Quanto eu consigo gerar de receita nessa minha projeção dessa minha empresa. E a linha preta ali é quanto eu gero de fluxo de caixa livre. Então, vocês veem que até o ano 4 ali eu tenho um fluxo de caixa livre negativo. Né? Essa é a minha necessidade de caixa. Okay? A partir do ano 5 ali eu começo a ter uma geração de caixa positiva. Então, quando a gente olha nesse cenário base, né, o cenário base que eu tracei, fiz todas essas projeções, eu tenho um cenário base, okay? Mas para o investidor ele nunca faz um raciocínio igual o empreendedor. Né? Ele tenta ser um pouquinho mais racional, aquilo que eu falei no início, o empreendedor tende a ser sempre muito otimista, né? Tem um lado bom, porque se ele não for muito otimista, o investidor possivelmente nem vai olhar para o negócio dele, okay? Então faz parte, a pessoa precisa ser otimista. O investidor que tem um pouquinho mais de experiência, ele sabe que esse negócio ao longo do caminho não vai ser exatamente como o empreendedor imagina, na realidade esse negócio vai ser diferente, esse negócio vai precisar de mais caixa, o negócio vai se alterar ao longo do tempo, é muito natural, tá? Aquela ideia que você concebeu no início, geralmente não é aquela ideia que vai estar daqui 3 anos funcionando, ela vai ter alterações, até por uma adaptação de mercado, né? Às vezes você imaginou uma solução, imaginou um produto que você acha que é o que vai vingar no mercado, e quando você está lá com a sua primeira versão, né, o MVP, você está lá com a sua primeira versão, você descobre que ele precisa ser atualizado, né? Você precisa meio que adequar ele um pouco mais para a real necessidade do mercado. Então, esse negócio, às vezes,
às vezes não, na maioria das vezes, ele vai alongar um pouquinho essa previsão que você tinha de gerar caixa positivo, ok? Então, o investidor ele faz um cenário um pouco mais conservador e um cenário pessimista, né? Então, isso aqui geralmente não acontece, tá? Não acontece nunca. Esse negócio vai caminhar um pouco mais para esse lado, aqui, entre o conservador e aqui o cenário mais pessimista, tá? É natural, tá, gente? Até empresa madura tem esse... Quando a gente faz valuation de empresa madura, tem toda aquela projeção, a gente sabe que tem que fazer uma análise, que a gente chama de análise de sensibilidade, né? Qual a probabilidade desse cenário que a empresa traçou acontecer, né? Os analistas de mercado de empresas listadas em bolsa fazem esse mesmo raciocínio, tá, gente? Por isso que aqueles relatórios trimestrais, eles vão alterando o valor da empresa. Para quem mexe com ações, o analista lá do BTG Pactual, ele faz um relatório hoje, né? Aconteceu alguma coisa amanhã, já mudou, porque muda as expectativas da economia, muda as projeções, muda um monte de coisa. Se nada mudar daqui 3 meses, quando ele fizer um novo relatório, vai ter mudado o cenário, vai ter mudado o valor da empresa, tá? Porque a empresa faz geralmente uma projeção em que ela acha que tudo vai dar certo para ela, né? Eu vou manter meu market share, meu produto, eu vou conseguir manter essa margem, tá? No meio do caminho, em economia, eles chamam os ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Para quem não estudou economia, o que a gente aprendeu lá no ensino médio, mantidas temperaturas normais de temperatura e pressão, né? Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, e vai acontecer isso. A única certeza que a gente tem é que não vai se manter as condições normais de temperatura e pressão, né? Em economia, a mesma coisa. A única certeza que a gente tem é que não é ceteris paribus. Então, o negócio vai mudar. Mas as empresas fazem projeções sempre muito baseadas no que ela acredita, no que ela sempre praticou, no que vai acontecer. Não acontece. Então, os analistas, geralmente, os investidores, eles fazem também esse mesmo raciocínio. Qual a probabilidade de acontecer o cenário base? 20%. O cenário pessimista, 40%. O cenário moderado, 20%. Ele faz uma análise de sensibilidade, faz uma continha, aí ele chega no valor que vai estar mais próximo da realidade, tá? Numa startup, esse desvio padrão é um pouco maior, tá? As empresas normais têm isso também, mas startup, esse desvio padrão é um pouquinho maior, mas o investidor olha e ele imagina esses 3 cenários, tá? Então, aqui, já fechando o raciocínio, ele imagina esses 3 cenários, né? E o que ele está olhando aqui? O valuation esperado pelo investidor ao final do ano 5, quando a gente olha lá, estou imaginando aqui um múltiplo de 10 vezes, né? Lembra aquela parte do múltiplo? Eu imaginei essa empresa estar num segmento em que a empresa é negociada 10 vezes a receita, múltiplo de 10 vezes a receita. Aí, como ele fez essa projeção, eu falo, bom, então essa empresa vai valer lá no ano 5, 72 milhões, que é 10 vezes a receita, ok? Qual o retorno esperado? Se eu quiser entrar nessa empresa hoje? Bom, eu só entro nessa empresa hoje para daqui 5 anos ter 10 vezes o valor que eu investi. Okay? E aí ele vai fazer um investimento, quando ele faz a continha ali, né, dos 1,9 milhões ali de cash needs, né, que é 1,9 ali, ó, que é a necessidade de caixa dessa empresa, necessidade para o negócio ficar em pé, né, lá durante os 5 anos. Todo mundo acompanhou aqui, né? Esses 1,8 é isso aqui, né? Ó. É a necessidade que essa empresa tem, que ela vai queimar. Ela vai queimar 1,9 milhões de caixa para esse negócio funcionar. Então, ela tem essa necessidade de caixa, ok? Então, eu vou fazer esse investimento de 1,9 milhões. Teoricamente, pelo valuation que eles estão me dando, não é isso? Eu vou ter 26,4% da empresa, né? Só que ele não está fazendo esse raciocínio aqui, lembra? Ele está achando que a empresa acha que é isso aqui, mas ele acha que vai ser algo mais próximo disso aqui. Então, o que ele faz para se proteger? Ele olha aqui e fala, bom, então os outros 1,7 a 3,6 milhões podem ser necessários naqueles outros cenários mais conservadores e pessimistas, né? O que pode levar o valor da empresa para baixo, né? Se aquilo acontecer, e o investidor acha que aquilo vai acontecer, né? Ele acha que isso aqui vai acontecer. Se isso acontecer, o EV da empresa vai para baixo, e aí ele vai querer um desconto nesse valuation, tá? Para proteger esse investimento dele de 1,9.
Então, ele vai botar 1,9 e não vai querer os 26,4. Ele vai querer 40% da empresa. Ok? Por quê, gente? Porque se o cenário conservador e pessimista acontecer, o retorno vai ser menor. Ok? O retorno vai ser menor, a empresa vai ter mais necessidade de capital próprio. E se ele vai ter mais necessidade de capital próprio, a empresa vai ser diluída ao longo do caminho. Tá? Então, assim, se fosse tentar, toda essa teoria que a gente falou, tentasse precificar isso e colocar em números, seria mais ou menos o que está nessa simulação aqui, nesse exemplo. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Isso aqui vai acontecer na cabeça do investidor, existe uma probabilidade muito grande disso acontecer. Em isso acontecendo, a empresa vai ter que captar dinheiro para continuar funcionando. Quando ela for captar essa diferença aqui, ele colocou 1,9 lá no início, ele vai ser diluído. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Né? Ela vai precisar de novos investimentos. Quando ela captar esses novos investimentos, ele vai ser diluído. Então, o que ele está criando aqui? Uma proteção. Né? Ele vai pôr isso aqui por 40% e não por 26,4%, porque ele acha que, se isso acontecer, essa participação dele vai começar a ficar mais próxima disso aqui. Ok? E aí vai ser uma coisa... ele vai se proteger desse risco. Tá? Como é um investidor que está entrando no início, né, você não pode desprezar esse raciocínio dele, não só sob o ponto de vista do capital, né, do investimento, mas o raciocínio que ele está fazendo de se proteger. Até porque, aquilo que a gente falou, né, o primeiro investidor, geralmente, ele ancora o valuation da sua empresa. Então, se ele está disposto a pôr 1,9 milhões lá no início, ele vai querer se proteger, todos se protegem, tá? Ninguém põe dinheiro assim sem criar algum tipo de proteção. Como é um negócio que não tem valor, o valor é tudo subjetivo, né? Tudo baseado em projeção, ele faz esse raciocínio e vai colocar o dinheiro. É importante negociar isso, é importante, porque vai ser o primeiro dinheiro que vai levantar a empresa e tentar levar ela para uma fase um pouco mais, não só de validação, a fase operacional, para uma fase de crescimento. Tá? Fernando, você pode dizer quanto que, quando a gente abriu o canal da peça, precisava de caixa, não? Quanto você achava que precisava? 1 milhão por break-even. Precisava de 1 bilhão por break-even. Tudo resolvido. Quanto que já consumiu? 15. Então, obrigado. É algo extremo, né? Então, quando a tese e o Fernando eles criaram do canal da peça, precisava de 1 milhão para levar a empresa até no break-even, e já consumiu 15, né, Fernando? Mas, para nós, investidores entrando no início, é aquele raciocínio lá do início. Por que a gente entrou no negócio? Pela capacidade do time, entendeu? Então, apesar do 1 milhão ter virado 15, eles conseguiram captar tudo isso. E continuam conseguindo captar, né? Está fazendo a rodada agora. Hoje eu sou membro do Conselho de Administração da empresa, então está fazendo uma rodada lá nos Estados Unidos, né? E, pela própria experiência do Fernando, ele teve a capacidade de conseguir captar esses 15 e conseguir provando a tese de investimento. Porque, para você conseguir captando, a tua tese tem que estar cada vez mais sólida. Porque agora não é uma empresa mais que precisava de 1 milhão, foi precisando de cada vez mais ao longo do caminho, só que o negócio foi criando maturidade, né? Hoje a empresa não está no break-even, ainda está muito próximo, mas ela é completamente operacional. Tá? E diria para vocês que já é um marketplace, não existe nenhum igual no Brasil, nem na América Latina e talvez no mundo, né, Fernando? Então, tem uma estratégia de globalização, de ir para fora e tal. Então, por isso, também a tese mais madura, a tese cada vez mais aderente com a realidade, ela tem cada vez mais capacidade de captar dinheiro também. Então, para nós, investidores que já estão na empresa, isso é uma garantia e uma proteção também. Acho que pode, acho que acabou aqui. Pode fazer. Espera só um pouquinho aí. Fernando, senta aqui, ó. Só pode precisar da sua experiência. Nesse caso, você estava falando agora, nesse cálculo de desvalorização já no início, você vê casos também de fazer gatilhos? Então, você está aí, no caso, 1,9 por 26%, se precisar de mais, ir para 35% e 40% ou não? Desde o início já é setado essa desvalorização? Ali é assim, uma tentativa de colocar um número, se você conseguir precificar como você vai se proteger, é mais um exemplo, mas é muito próximo da realidade.
Tá? Agora, qual que é a garantia, aí pegando a experiência do Fernando Canapés? É óbvio que se ele precisar de 1 e hoje já consumiu 15, já teve várias diluições nessas rodadas. Só que a cada novo investidor que está entrando, ele está fazendo o mesmo raciocínio. Então, aquele mesmo raciocínio quer dizer o quê? Que essa tese tem que cada vez estar mais clara para o mercado e para os investidores de que esse negócio, essa tese vai vingar e vai crescer. Então, esse investidor que está entrando numa próxima rodada, está fazendo esse mesmo raciocínio, criando a proteção para ele está protegendo o que já entrou também. Porque ele só vai entrar se esse negócio crescer demais, não é isso? Se ele crescer demais, é melhor, por mais que você seja diluído, um raciocínio simples, é melhor você, sei lá, você começou com 40% da empresa, só que ela valia 10 milhões. Né? Então, sei lá, você tinha 4 milhões, ok? Aí teve uma nova rodada, essa tese evoluiu, essa empresa cresceu demais, o novo investidor que está entrando, ele vai te diluir, só que a empresa, na visão dele, na proteção dele, já não vai valer 10, vai valer 100. Okay? Então, é melhor você ter 20% de 100 do que 40% de 10. Então, para o investidor que já entrou, também é uma proteção se novos investidores e cada vez mais investidores profissionais estiverem entrando, porque ele está fazendo essa conta de proteção para o que já entrou também. É mais ou menos isso, né, Fernando? Eu acho que também, talvez, para adicionar a visão do valuation variável, né? Então, tem alguns casos em que, até para evitar discussão em cima de algumas variáveis super intangíveis, as duas partes concordam em não fixar o valuation no curto prazo e criar um strike de um desconto de 10, 15, 20, 50, sei lá, % sobre o valuation seguinte, por exemplo. Uma forma de evitar essa discussão quando a empresa ainda está muito early stage. Vou dar um outro exemplo, antes de falar dos prós e contras, seria a definição de um earnout, que é, não vamos brigar por isso agora, mas vamos fixar que o valor que eu entrei vai ser igual, o valuation da empresa vai ser 20 vezes a receita do ano 3, sei lá, né? Alguma coisa que você fixe para ter uma métrica para ancorar e marcar esse valuation lá na frente. Os dois casos, eles trazem essa vantagem de em tese, postergar uma discussão que ela ainda é bastante intangível, mas ela tem que ser tratada com bastante cuidado, porque pode colocar em algumas posições de conflito de interesses também, né? Então, se você tem um cara que está do seu lado da mesa, que é teu sócio, que ele ainda não tem a participação percentual dele não está bem definida ainda, e vai ser a próxima negociação que vai ancorar isso, você concorda que ele não necessariamente vai querer que o próximo valuation seja o mais alto possível. Então, você tem um probleminha de conflito de incentivos que, em alguns momentos, pode distorcer o processo negocial na rodada seguinte. Então, o pró é que você joga para lá, o contra é que lá essa discussão vai aparecer de outro jeito, né? É aquela hora, o cara vai estar falando, pô, toma o cheque aí a 10, você, pô, mas eu quero a 20, e ele, não, toma 10, e você não sabe se ele acha que é o melhor para a empresa ou se ele acha que é o melhor para ele, para as premissas de retorno dele. E o caso do earnout, ou seja, fixar numa empresa muito early stage uma métrica financeira para definir o valor lá na frente, o lado ruim dessa história é o fato de que você tem um problema também de incentivos daí voltado ao management. Então, assim, beleza, então fixou que vai ser 30 vezes a receita do ano 3, o valuation da empresa, então dane-se, eu vou queimar tudo, gastar tudo em aquisição de usuário de qualquer jeito, inflar o máximo possível a métrica de receita no ano 3, e porque é isso que vai definir a minha participação na empresa. Óbvio que assim, eu estou levando ao extremo, né? Os dois lados, né? O lado em que o investidor está conflitado e o lado que o empreendedor está conflitado. Espera-se que na maior parte dos casos isso não aconteça de uma forma tão gritante, mas esse é o outro lado da história. Então, esses casos eles acontecem, eles são muito comuns, mas eles também têm um lado negativo, que é o fato de que o papel de cada um ainda não está definido, do ponto de vista de participação, pode lá na frente criar alguns novos tipos de conflitos que os sócios vão ter que resolver. Obrigado. Aqui, ó, Renato. Por gentileza, como avaliar aspectos intangíveis como startups que já têm patentes de cara, patentes depositadas, né? Isso na teoria de finanças, assim, tudo tem que gerar caixa para ter valor, né? Então, assim,
Até na JK a gente tinha uma área que fazia avaliação de marcas, né? Como que você faz a avaliação de intangível, que no caso de uma marca? É a capacidade que ela tem de gerar caixa, né? Então, por incrível que pareça, esse pessoal da Interbrand que faz avaliação de marcas, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Só que exige uma pesquisa muito grande de mercado, mas grosso modo é assim, eu pego um tênis da Nike e tiro a marca da Nike, né? E ponho para vender, faço um teste no mercado, ponho para vender aqui lá, consigo vender por quanto? Por R$100. Agora, o mesmo com a marca, eu vendo por 500, né? Então, teoricamente, essa diferença na geração de caixa é o valor da marca. Uma empresa que tem um intangível... Tecnológica. Isso. Uma empresa que tem um raciocínio é o mesmo, né? Uma empresa que tem uma patente tecnológica... qual a capacidade, você teria que mensurar qual a capacidade que essa patente tem de gerar caixa. Se essa patente vira um negócio, sei lá, esse negócio vai ser um produto de tecnologia, esse produto vai ser vendável, você vai ter que fazer todo um exercício de projeção para saber quanto aquela patente vai permitir que você gere caixa ao criar um produto com aquilo, né? É óbvio, vai ter um desconto muito grande se você for vender só a patente, né? Um investidor, eventualmente, que quiser comprar a patente, ele vai fazer mais ou menos um racional desse tipo e vai te dar um desconto imenso para comprar a patente, porque aí, depois que ele comprar, quem vai ter que criar um negócio vai ser ele, né? Então, assim, se fosse te responder de uma forma racional, seria mais ou menos isso. No final das contas, tudo para ter valor tem que ser um ativo e todo ativo tem que gerar caixa, tem que ter capacidade de gerar caixa. Não, acho que é isso aí. No fim, ele vai fazer uma conta para isso, né? Ele vai criar uma projeção, 5 anos. Se for muito provável, ele vai dar um desconto menor. Se for pouco provável, vai ser maior, mas a lógica vai ser parecida com a da empresa. Olá, boa noite. A nota conversível com desconto, no Brasil, como as taxas são muito altas, né, mais 15% ao ano, faz sentido usar taxa de desconto aqui no Brasil com a taxa de juros alta? Assim, a taxa de juros não vai ser tão alta a ponto de quase ser um grande desconto. Você tá falando na hora de calcular o risco da empresa, o custo de capital, é isso? No valuation. No valuation, você tem um range, né, sei lá, de 8 a 10 e você vai ter um desconto de 15% sobre aquele valuation, né, sobre o próximo valuation, né? E muitos investidores questionaram sobre que no Brasil a taxa de juros é 15% ao ano e em 3 anos eles queriam ter 60% de desconto e o padrão do Vale é 15%, 20%. Fernando, você teve lá em São Francisco agora e em Nova York, né? Acho que você está perguntando mais ou menos essa diferença que o estrangeiro está vendo no Brasil, sob o ponto de vista da taxa de juros, no desconto que ele vai dar, né? Ele, assim, acho que se ele estiver utilizando a referência da taxa de juros para ancorar o desconto no valuation, não vai ter deal, provavelmente, né? Porque qualquer ativo considerando uma taxa... Vamos pensar que a startup, no mínimo, ela teria, sei lá, 3 vezes a taxa de juros livre de risco, né? Seria um negócio tipo 45% ao ano, 50% ao ano. Então, o 5º ano do fluxo de caixa, trazido a valor presente, ia valer 0. Podia ser 1 bilhão no 5º ano, que a valor presente ia valer 0. Então, da mesma forma que o fluxo de caixa, você não consegue trazer ele sobre uma taxa dessas, você não pode usar ela para ancorar qual vai ser o desconto que, por exemplo, ele teria num valuation também. Acho que, por um exemplo que a gente estava falando ali, só dá para falar de taxa de desconto mesmo para um ativo como esse, a partir do momento que o ativo fica mais tangível em relação à geração de caixa. Então, pelo menos no exemplo que o Cobori deu, o cara só está olhando para fazer o fluxo de caixa descontado e aplicando uma taxa de desconto no ativo no ano 5, e daí ele está vendo quanto valeria lá. E daí de lá para cá, é assim, ó, tal, eu quero 10 vezes, então eu acho que... Então, assim, se eu entrar um valuation, se eu acho que vai valer 72 quando tiver daquele jeito, e eu entrar um valuation maior que 7,2, significa que eu vou ter menos de 10 vezes cash on cash. Então, a conta que ele vai fazer é essa. A definição da taxa de desconto para fazer o valuation da empresa hoje, assim, não faz o menor sentido, né? Fica insano. E, pelo menos eu lembro da gente fazendo isso lá no começo, né? Até pelos próprios vícios, como eu vim de finanças corporativas e fui para a startup, era assim, você mexia em algumas coisas, 300 milhões. Daí você mexe em outras, menos 300 milhões. Então, assim, não serve para muita coisa. Eu costumo, até conversando com o sócio, eu falo assim, a nossa taxa de desconto não
do ponto de vista para ficar calculando o nosso próprio valuation, mas para atribuir um risco e um retorno esperado para os nossos sócios, a gente fala assim, cara, sei lá, a gente fala 50% por ano é um baseline. Se daqui a 10 anos eu tiver te dado menos que 50% ao ano de retorno, era melhor você ter investido em praticamente qualquer outra coisa da economia, porque o risco era tão grande, né? E para você ter, sei lá, 20% ao ano em média ao longo dos próximos 10 anos, mas aí eu já estou falando a posteriori, né? O que será que dá para esperar do retorno de um ativo desse depois que ele acontecer? Agora, no T0, pegar uma empresa pré-operacional e aplicar a teoria do fluxo de caixa descontado, ela simplesmente não fecha a conta, né? Não dá ainda para fazer, a não ser que a confiança naquela questão do time, mais tecnologia, mais o valor da patente, e quão resiliente ela sejam tão críveis que ele fala assim, a taxa de risco que eu atribuo para esse ativo é uma taxa de risco baixa, de 25%, 20% ao ano. Daí a conta fecha, né? Assim, existe uma conta que vai dar um valor de valor presente maior que zero. Senão, não dá nem para usar ainda. 99% das startups, fazer fluxo de caixa descontado, discutir a taxa de desconto dela naquele momento é zero. Então, na verdade, quem vai estar olhando para isso provavelmente é o investidor, pensando assim, na hora que eles chegarem lá, é assim, cara, ele vai estar falando para a gente, cara, foca no primeiro milhão de faturamento, depois vamos focar no segundo, e ele está olhando, cara, na hora que esses caras tiverem 10, daí eu vou poder fazer essa conta e é ali que eu vou olhar o meu horizonte de saída. Não sou tão entendido no assunto, mas eu fiquei com essa dúvida. No caso, a taxa de desconto, o que eu percebo é que o empreendedor ele sempre vai usar uma taxa de desconto X e o investidor vai usar uma taxa de desconto bem diferente, né? No caso, o investidor, existe assim um padrão ou depende do tipo de negócio para se estabelecer essa taxa de desconto? Assim, é por isso que eu falei um pouquinho daquela teoria, só para a gente tentar entender o racional que está na cabeça do investidor, né? E tudo é retorno. A pessoa está esperando algum tipo de retorno para investir em qualquer tipo de negócio, seja ele um negócio maduro ou uma startup que está no início, né? Então, assim, quando a gente está negociando empresas maduras, também tem o vendedor sempre vai usar uma taxa de desconto menor, porque ele vai valer mais, e o comprador vai usar uma taxa de desconto maior, que a taxa de desconto, na realidade, é o risco, né? E aí, pegando já essa carona que a gente falou antes do exemplo, você não consegue usar uma taxa de retorno para avaliar uma startup agora. Mas, pelo exemplo que a gente deu, que o Fernando falou, a gente está olhando quando esse negócio der certo, se tudo correr bem, ele vai ter essa receita lá no ano 5, vai ter atingido o break-even, né? Já vai ser uma empresa que não tem necessidade de novos aportes para manter a empresa em pé. Então, a partir daquele momento, quanto que a empresa vale? Vale tanto. Então, para eu pôr essa necessidade de caixa que ele tem agora, que é o exemplo que a gente deu, né, eu vou querer 40% da empresa. Em teoria, era só 26,4%, mas eu preciso me proteger, porque eu tenho quase certeza que ela não vai precisar só do 1,9 milhão que eu vou pôr agora. Ela vai precisar algo próximo dos 5 milhões. Então, como eu me protejo, se esse cenário realmente acontecer, dele precisar de mais dinheiro, desses 5 milhões, e eu manter essa participação, em teoria, que eu teria no início dos 26,4%, pedindo um desconto e, na realidade, em forma de diluição, né, de 40% da empresa. Então, o raciocínio geralmente é esse. Agora, a taxa de desconto que ele vai usar lá no ano 5, quando ele tiver gerando receita, é meio que subjetivo demais você imaginar ela agora, né? Porque depois, passado 5 anos, ele começar, o cenário é completamente diferente, o risco é completamente diferente, porque o risco de uma empresa que não fatura nada e nem sabe se vai faturar é imenso, né? Que é o que a gente falou aqui. Se eu for atribuir uma taxa de desconto, não vai valer nada o fluxo daqui a 5 anos. Mas lá no ano 5, quando ele já tem fluxo de caixa positivo, já a taxa de risco é bem menor, porque já é uma empresa operacional, não tem necessidade de caixa, já gera lucro. A análise assim, do investidor é completamente diferente, né? Então, o que a gente fez aqui, na verdade, é uma conta de trás para frente, né? Se isso acontecer lá na frente, vai valer tanto, para eu ter um retorno de 10 vezes o que eu investi, eu vou ter que pedir tantos por cento da empresa. Mais ou menos isso.
E acho que quando a empresa ficar mais madura, você pode ter uma taxa de desconto que ela é mais influenciada pelas características do business do que do investidor. Empresas desse setor têm esse tipo de risco, e daí você consegue ter uma métrica de mercado, a taxa de desconto média para a empresa, sei lá, do segmento de indústria de alimentação no mundo é X. Então, você tem várias formas de ancorar numa discussão de fluxo de caixa descontado isso. Quando você está falando do early stage, ela é quase que 100% o custo de capital do investidor, e daí a natureza do business fala muito pouco, qual que é a da pessoa mesmo. Então, quando você fala na figura, sei lá, do fundo, early stage, ou VC, ele está olhando para coisas que ele consiga ter um retorno de 2 dígitos. Se ele não enxergar uma oportunidade de ganhar 10 vezes o que ele coloca, ele provavelmente não vai fazer. Quando você está falando com o investidor pessoa física, ele está pensando assim, vale mais a pena eu colocar 100 mil reais aqui ou entrar de sócio num restaurante? Entendeu? Ele está pensando nisso. Ele está fazendo de forma bastante inconsciente o mesmo cálculo, né, de retorno esperado. Mas ele está olhando sob a perspectiva de o que eu tenho de premissa mínima de retorno para valer a pena eu tomar o risco de colocar o dinheiro na mão desses meninos versus investir em um modelo de franquia ou alguma outra coisa que eu quero fazer, colocar o dinheiro na bolsa ou colocar o dinheiro em títulos públicos, etc. Ou seja, passa a ser assim, o meu custo de capital. Não importa de que setor você é, o meu custo é esse. Se eu não tiver, e daí a visão do fundo é essa, né, já que o fundo investe em vários segmentos diferentes, né, se eu não enxergar um horizonte de 10 vezes cash on cash, eu não invisto. Então, toda a análise de trás para frente, né, de onde vai chegar para onde está hoje, e o desconto que eu vou aplicar nesse valuation da empresa vai ser viesado pelo que eu estou esperando de retorno nele. Né? Obrigado. Alô? Bom, embora a parte mais valuation na perspectiva do investidor, né, eu estou pensando do outro lado, como empreendedor. E surge uma dúvida muito, até pessoal, eu sei que não estamos num coletivo aqui, mas seu empreendimento já está no break-even. Você já tem o fluxo de caixa, já está indo bem. A decisão de procurar um investimento, de eu vou crescer no orgânico e reinvestindo, porque eu já consigo tocar relativamente bem, a minha taxa de reinvestimento está crescendo. Quando é o momento de decidir se compensa ou não, entendeu? Porque é boa parte assim. Me parece que a dúvida de vou fazer o evaluation porque eu preciso do investidor, na grande maioria dos casos, pelo menos pelo convívio que eu tenho com outros empreendedores, é de, preciso chegar no break-even, porque senão eu estou só endividando, ou eu vou quebrar. Então, eu preciso fazer um evaluation para saber quanto eu consigo captar para chegar no break-even e, dali para frente, tocar o negócio. Mas se já está no break-even, compensa? Ou ver o outro lado para quem já está aí? Na realidade, assim, quando você já está no break-even, a conta já é um pouco diferente, né? Você não tem mais necessidade de caixa, você está no break-even. Você vai captar basicamente por um motivo. Se a sua projeção de crescimento depois do break-even, e óbvio, isso está atrelado à sua taxa de reinvestimento, você vai reinvestir todo o lucro, se o reinvestimento desse lucro vai capturar todo o potencial de crescimento que a empresa tem. Okay? Se mesmo assim você precisar de mais dinheiro, você tem que captar, para capturar as oportunidades de crescimento da empresa. Okay? Então, acho que, primeiro, você está numa situação mais confortável, você já atingiu o break-even, o valuation vai ser diferente, você já consegue fazer a conta um pouquinho mais com a ciência, né, pela teoria de finanças, mas a decisão basicamente é essa. O lucro que eu gero reinvestido consegue capturar a oportunidade de crescimento da empresa? Não. Mesmo assim, eu preciso de mais dinheiro. E aí você tem que captar. E aí, para captar, você vai ter que fazer todas as continhas, o valuation de quanto vale a pena, mas usando um pouco mais a teoria. Mais uma curiosidade. Você que trabalham, né, com isso há um tempo, quanto que é mais ou menos, vocês imaginam assim, as taxas de desconto? Porque você deu o exemplo, me parece, de quem nunca chegou no break-even. Não sei se eu estou muito errado.
A taxa de desconto é a do banco. Se o investidor quer um retorno maior que o do banco, você capta no banco. Se você tem break-even, você é capaz de honrar uma PMT de um empréstimo, você ancora ali e você só vai atrás de um investidor se você acreditar que é mais barato o dinheiro dele do que o dinheiro do Itaú. Então, sei lá, se o Itaú cobra 30% ao ano para uma empresa, você só vai pegar e trazer um sócio se ele está esperando 20% ao ano. Se ele quer 40% ao ano e você está certo do que você está fazendo, óbvio, né? Tem os riscos de se endividar e tal, tem um outro tipo de risco associado a esse tipo de capital, mas se você vê que aquele investidor está querendo um retorno maior do que o banco está querendo, provavelmente na negociação que você está fazendo, você está detraindo o valor do seu ativo. É mais interessante para você pegar esse dinheiro no banco e ir tocando a empresa até você achar alguém que pague o valor que você espera por ele. Daí fica tudo mais tangível, né? O valor do capital de terceiro seria de bancos que você pode acessar, serve como uma âncora de qual que é a taxa de desconto do teu ativo, uma vez que o banco é profissional em atribuir risco para as empresas. Fernando, aproveitando a sua experiência, você pode exemplificar um pouco o cronograma que você utilizou e o que você faria de diferente nas rodadas de captação? Como foi feito? Tá. Bom, vou fazer um exemplo shot rápido, assim, né? Assim, o nosso caso, como o Kobori falou ali, ele tinha algumas características, como todas as empresas têm aqui, cada um tem as suas características únicas. O nosso perfil era o seguinte: os dois founders, eles tinham um background muito grande em análise financeira e em business, em negociar contrato, em contratar gente, em demitir gente, mas eles tinham algumas, vamos colocar, de deficiências técnicas, de outros pontos que eram fundamentais para a gente executar o business. Levando a grosso modo, a gente precisava entender mais de tech e precisava entender mais de peça. Então, para trazer essas pessoas, a gente chegou à conclusão que ficar procurando co-founder com uma especialidade específica estava virando agulha em palheiro e não valia a pena para a gente sair oferecendo a nossa mesma participação para um cara. Eu conheço o meu sócio há 10 anos, é um dos meus melhores amigos. Então, assim, eu confiava 100%. Eu não podia, em 6 meses, ficar procurando necessariamente um cara e compartilhar com ele o sonho. Se aparecesse, ótimo. Mas, infelizmente, não apareceu nenhum que a gente fala, putz, a gente quer que esse cara seja o nosso CTO e que ele tenha o mesmo nível de apetite pelo risco que a gente tem, de ficar sem salário, se ferrar junto com a gente e virar um co-founder. Então, a gente não achou esse cara. Infelizmente ou felizmente, a gente não achou. Então, a gente teve que montar o modelo baseado no fato que a gente ia ter que contratar gente praticamente do D0, entendeu? Porque como que a gente ia montar um marketplace se eu não sei escrever uma linha de Java, né? Então, a gente ia ter que fazer isso. O que isso acabou exigindo da gente é que no período não vamos nem chamar de early, né, pré-operacional, a gente teve que acessar capital, e isso tem os prós e os contras. Não é recomendável, geralmente, é muito melhor você já ter pelo menos um MVP, alguma coisa, mesmo que seja pequena, mas já acontecendo antes de você ir buscar capital, até para você saber com mais qualidade como que você vai gastar. Para a gente, no nosso caso, isso não era, dentro da nossa visão, não era uma opção. A gente, para fazer isso, a gente ficou vários meses se preparando, então a gente tentou se estruturar muito. Na nossa visão, a estratégia é o seguinte: vamos atrás dos nossos chefes, ex-chefes que ficavam lá atrás, pedindo para a gente trabalhar para eles de novo, e vamos falar com os nossos ex-sócios que gostariam muito que a gente continuasse trabalhando para eles, e vamos continuar trabalhando com eles, mas de outro jeito agora. Então, a estratégia era essa. E daí, a gente foi lá e montou um plano de negócio e foi atrás dos caras para viabilizar isso. O que a gente percebeu? Com o PowerPoint era impossível, não ia captar. Se eu já tivesse montado e vendido um marketplace gigante, talvez rolasse pré-operacional, mas não era o caso. Então, o que a gente teve que fazer foi o seguinte: a gente estava com um gargalo ali, né? A gente precisava de capital, mas ninguém investia antes da gente sair do PowerPoint. Então, basicamente, a gente tomou o risco total. A gente pegou tudo que a gente podia raspar de todos os lados, de vender carro, vender não sei o quê, e assim, e partir da premissa que a gente nem sabia quando que a gente ia ter um salário na vida, e contratar as pessoas e falar, cara, agora a gente tem que captar, basicamente. Por quê? Porque agora eu tinha uma coisa para mostrar. Antes era um PowerPoint, agora não. Pera aí, ó, tem um arquiteto aqui, outro ali, tal.
talvez eles não tivessem a exata ciência da nossa necessidade de caixa quando eles começaram a trabalhar com a gente. Eles sabiam que, assim, não, a gente tinha acesso a investidores e tal, mas eu não tinha como falar para eles, já tem todo o dinheiro no caixa, porque não é verdade, mas eu também, o que eu falava, cara, a gente tá fechando rodadas de captação com investidores e a gente, sinceramente, a gente acredita que isso vai acontecer. Então, a gente começou a fazer do jeito que deu, e foi mantendo um relacionamento próximo com os investidores a partir daí. O fato de a gente ter recebido investimento logo no começo fez com que a gente adotasse um viés muito de uma empresa pró-investidor, né? A gente teve que se desenvolver do ponto de vista de relacionamento com os nossos investidores e de entender qual que é a linguagem que eles querem ouvir, qual que é o problema, os problemas que a empresa tem e tal, porque do D0 a gente já tinha sócio fora da empresa que a gente tinha que prestar contas e deixar eles confortáveis. No caso, seriam Angels ou Friends and Family na primeira rodada? Friends and Families and Angels, né? Todo mundo angel pra gente ali. Na verdade é o seguinte, o começo mesmo são ex-chefes. Esses chefes foram, no nosso caso específico, os primeiros. E daí, na hora que a gente tinha 3, eu não fui atrás dos meus sócios no começo, entendeu? Tipo, dos meus ex-sócios, né? Eu falei, putz, espera aí, primeiro eu tenho que ver se, né, assim, acabei de sair aqui, eu já trabalhava com eles, vou sair já pedir dinheiro para eles. Espera aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui com as minhas próprias pernas, pode ser que um dia eu volte para fazer um deal com os caras. Mas, assim, a gente pegou gente lá de trás, que contrataram a gente como estagiário e que a gente achava que tinha bastante interesse em investir na gente, a gente apostou nesses caras. Esse negócio do family and friends, tem gente que fala family, friends and fools, eu não gosto de colocar esse termo na mesma frase, porque é o seguinte, a não ser que seja evidente, a não ser que seja claramente um esforço de terceiro setor, a pessoa está te dando dinheiro de graça, dane-se o que você fizer. Então, assim, a pessoa não está nem aí para o que está fazendo, não está nem aí para o dinheiro, é uma doação, que seria o caso do Fools aí, mas não é Fools, né? É altruísmo, vamos chamar assim. Todas as outras pessoas, elas estão enxergando algum retorno. Quanto mais ela te conhece, mais ela é capaz de forma tangível falar se você tem chance ou não de dar certo. Então, assim, se você só for capaz de captar com gente que te conhece há 1 mês e não for capaz de captar com ninguém que te conhece há 5 anos, tem um sinal amarelo para você mesmo, entendeu? Por que os caras que mais me conhecem não estão confiando em mim? Então, para a gente, captar com um amigo, captar com esse chefe, captar com esse sócio, captar com família, é o dobro de responsabilidade para a gente, porque existe uma relação pessoal, inclusive, e também, na nossa visão, do dobro de conforto, porque não é o meu pitch de 5 minutos que ganhou os caras, não é a minha pesquisa, não é o que eu estou fazendo nos próximos 3 meses, é o que os caras me conhecem há 5, 10 anos, sei lá qual for o período. Então, esse primeiro investidor, ele geralmente parte assim, quando alguém pergunta para mim, pô, onde que eu vou procurar os primeiros investidores? Eu falo, cara, olha na sua volta, eles já estão dentro das suas redes sociais, entendeu? Se você está achando que seu primeiro investidor vai ser um cara de longe, pode ser, claro, né? Não tem nenhuma verdade, mas provavelmente ele está próximo de você já, porque é aquela história, o reference check já está dado, né? Tipo, a pessoa já te conhece, então existe uma chance maior disso acontecer. A partir do momento que isso aconteceu, no nosso caso, os próprios investidores nos ajudaram a acessar pessoas que a gente não conhecia. Então, vira um modelo de member get member, assim como tem no business, né, growth hacking de business, os próprios investidores te ajudam a fazer isso efetivamente. Então, a primeira, respondendo diretamente essa pergunta, no nosso caso, a primeira turma foi muito relacionada a gente e, predominantemente, os nossos investidores, eles estão ou diretamente ligados a gente, pessoalmente ou profissionalmente em alguma experiência anterior, ou no máximo um elo depois, até hoje. Mesmo quando vem um institucional, ele só investe porque ele conhece o seu outro angel, entendeu? Tipo, essas coisas elas ajudam muito ao deal sair. Só para fechar a pergunta, na primeira rodada foram mais de um investidor, são vários angels, e quanto você foi diluído no processo? A gente, na primeira rodada, foram 4 investidores. E dos 4, 3 eram assim, 2 eram ex-chefes, 1 era parente e só 1 não conhecia a gente. Não é à toa que ele foi o último a entrar. Ele só entrou porque os outros 3 entraram. Então, ele ficou ali olhando e tal, vou, não vou. Na hora que ele viu que os outros 3 estavam entrando e que eram pessoas que ele não conhecia ainda anteriormente, mas que ele confiava do ponto de vista profissional, falou, pô, os caras estão entrando aí, tem
um reference check importante para a gente, eles foram se sentindo mais à vontade para fazer isso. De lá para cá, e assim, aqui a gente teve que, o Kobori resumiu, né, isso em um fato que é uma captação. Provavelmente o que vai acontecer que são várias. Então, o que vai acontecendo é que ao longo do desenvolvimento da empresa, você vai faseando ela, o ativo ele vai perdendo um pouco de risco e com isso você consegue fazer ela valer um pouco mais na sua negociação. E foi isso que aconteceu com a gente, né? Então, a gente teve 3 rodadas diferentes e a gente está fazendo a 4ª, cada uma delas um valuation diferente, cada uma delas a empresa era totalmente diferente, o risco era diferente, o upside também era diferente, ele era maior no começo, porque o risco era muito maior, então assim, eles vão acompanhando, e quanto melhor você conseguir administrar isso, ou seja, menos você precisar de capital para a sua próxima rodada, menor vai ser a chance de você ser mais diluído do que você gostaria, né? Então, no nosso caso, por exemplo, é o seguinte, eu e o Vinícius, nós somos controladores da empresa ainda, mas a gente já sabe que em algum momento, e ele não está tão longe, a gente não vai ser mais detentor de 50% mais um das ações com direito a votos da empresa. Por quê? Porque faz parte, montar um marketplace é caro pra caramba, a gente sabia disso no começo, hoje a gente tem mais ciência, estudando os outros cases, tem muito capital necessário para você fazer a roda do network effect, do nosso business acontecer, então você tem que estar preparado para isso. Daí, por isso que a relação com os nossos investidores tem que ser quase fraternal. A gente se considera assim, a gente trabalha para os nossos investidores. Eles que a gente só está aqui viabilizando isso graças a eles. Então, para a gente virar o dia da virada, né, da diluição e da gente perder o controle, vai ser o dia que a gente vai estar oficialmente fazendo o que a gente sempre viu, que assim, a gente trabalha para as pessoas que confiaram e colocaram dinheiro lá. Então, assim, a gente só conseguiu não perder ainda porque a gente foi fazendo esse degradê aí. Se eu tivesse feito mais com muito menos, provavelmente eu ia estar falando com você de uma posição acionária maior, mas, cara, né, existe o mundo perfeito, ideal, e existe a gente está vivo, está crescendo, a gente está bastante satisfeito. E daí, assim, chega uma hora que você inverte a nossa... O Kobori, ele falou o exemplo da questão dos incentivos e tal, mas a gente fala o seguinte, cara, a gente nem trabalha pelo meu equity, não, cara. Eu trabalho pelo equity dos meus investidores. Porque, cara, os caras colocaram dinheiro deles aqui dentro, entendeu? E assim, se esse dinheiro acaba, se a empresa acaba, eu posso um dia montar uma outra empresa, mas aquele dinheiro não volta para eles. Então, assim, se eu não tiver nenhuma ação na empresa e eu tiver com os meus acionistas lá, eu vou estar trabalhando para dar retorno para os caras. Então, a motivação, pelo menos no nosso caso, como a gente teve que começar com essa ideia de, putz, investidor, é o seguinte, a gente trabalha para investidor mesmo, a gente não tem vergonha disso, a gente já ouviu em alguns casos até me parece, pô, não, o empreendedor fica falando muito em retorno para investidor, está desfocado, cara, pode até ser. Né, a gente não estou dizendo, no nosso caso não é necessariamente o correto, mas a gente só sangue para dar retorno para os caras. E é por isso que a gente acaba tendo acesso a capital e eles ajudam a gente a acessar mais coisas, etc. Então, assim, diluição para a gente é o menor dos issues. O importante é maximizar o retorno sobre o investimento que eles colocaram na gente, porque fazendo a conta de regra de 3, se a gente der o retorno para eles que a gente gostaria de dar, e a gente quer dar centenas de vezes, as minhas ações elas vão ser suficientemente valiosas e dinheiro não vai ser um problema para a gente também. Obrigado. Opa, boa noite, José, Fernando, meu nome é Diego. Minha dúvida é o seguinte, qual é a visão dos investidores para um mercado de regulamentação? Por exemplo, um mercado que ainda não é regulamentado. Quais são as métricas, parâmetros que eles utilizam para decidir se eles vão aportar dinheiro na startup ou não? Eu vou dar minha visão aqui, depois o Fernando pode dar dele. O mercado, na realidade, quando ele é regulamentado, o mercado não regulamentado ele tem, às vezes, muito mais oportunidade, porque ele talvez tenha muito mais ineficiência, né? A partir do momento que o mercado passa a ser regulamentado, ele não só... Pegar um exemplo que é muito óbvio, todo mundo cita, né? Com a criação do Uber, né? Existia uma regulamentação que era dos táxis, mas, teoricamente, o transporte privado de passageiro não existia uma regulamentação. Aí chegou o Uber, agora tem o Cabify, tem o Lyft, tem vários outros. O primeiro que chega aproveitou bastante a ineficiência desse mercado, mas quando o poder público vem e regulamenta esse mercado, ele meio que tira um pouquinho das oportunidades, né? Então, hoje você vê, de repente, para quem pega bastante Uber, você vê bastante gente, motorista do Uber, já meio que com um raciocínio, uma postura parecida com um dos taxistas, né? Eu converso bastante com esse pessoal, eu gosto de conversar, e você vê ele
agora ele, do Uber, querendo proteger o mercado dele, achando bom a regulamentação, que não, tem que ter um número limitado de carro, vai ter que... porque está protegendo o mercado dele. Então, talvez a regulamentação em alguns segmentos do mercado, ele tire um pouquinho as oportunidades de que você tem de extrair de um mercado que tem ineficiência. E além de adicionar um pouquinho de risco, né? Porque mercado regulamentado é uma coisa que acho que tem até uma parte da apresentação que o investidor olha bastante, é o risco do regulatório, né? O marco regulatório nos segmentos, ele também é visto como um risco para o investidor. Então, sob o ponto de vista do investidor, depende do segmento, né? A gente olharia com um pouquinho mais de cuidado, mas, grosso modo, existe essa primeira análise um pouquinho mais, até pelo feeling, né, do que o investidor vê em mercados que têm excesso de regulação ou que estejam sendo regulamentados agora. Acho que você sintetizou bem a questão do risco, né? O risco percebido é muito maior, então o retorno vai ter que ser maior. Qualquer coisa que ela ainda não está, você não sabe exatamente como é que vai ser o arcabouço institucional para definir isso, afeta diretamente a projeção de lucro. Então, se o cara espera 10 vezes, vai sempre na métrica, né? Se dá na cadeia do cara, se ele espera 10 vezes o retorno de um business que ele conhece o beabá da execução do business, se é uma coisa que foge do que ele está acostumado a ver e que ele não consegue encontrar na economia pares já consolidados, porque ainda é um business que não tem uma regulação clara, etc., ele vai estar precificando isso com um desconto maior e, portanto, para fazer sentido na cabeça dos dois, a oportunidade de negócio tem que ser, de retorno tem que ser condizente. Bom, pessoal, vai estar disponível o D'Amico falou no início, né? Eu não lembro o link. blog.cycrop.com, essa apresentação vai estar disponível para quem quiser acessar ela, ok? E acho que no blog pode fazer pergunta também, né, Renato? Se alguém tiver alguma dúvida posterior e quiser fazer uma pergunta, curiosidade, a gente fica à disposição. Queria agradecer a presença de vocês, principalmente do Fernando, né, que já é meu sócio pela terceira vez, então. E além de sócio amigo e pela colaboração da experiência particular dele aí de ter criado um negócio lá no início que percorreu basicamente todo esse ponto que a gente passou aqui, né, desde a criação, da concepção e agora aí nessa fase do crescimento aí de uma fase de alto crescimento que vai deixar os investidores felizes. Então, tem investidor, é isso aí, viu, gente? Então, é uma satisfação poder passar um pouquinho dessa experiência para vocês. E eu permaneço à disposição. E, Fernando, obrigado aí pela colaboração eu que agradeço. Própria. Nada. Mentoria de graça. Para mentor, equity para mentor é o seguinte, você quer que ele seja sócio, portanto você oferece para ele quando você quiser. E não o contrário, senão não é mentoria, é consultoria, porque você está pagando com equity. E daí assim, se você está pagando, você vai ter o direito de escolher quem você quiser, né? Você não precisa necessariamente pagar com essa pessoa. Claro que é um dinheiro imaginário, né? O dinheiro que vai ser a futura que ele é. Exato, mas assim, não estou dizendo que... A questão é o seguinte, se você está querendo, você está contratando uma consultoria e pagando com equity. Tá? Não, entendeu? Mentoria não se paga com equity. Seria consultoria. Com certeza, porque assim, então assim,